Orhan fundou a Guilda S mais forte, mas os amigos o expulsaram porque sua magia de suporte não era boa o suficiente. Mas Orhan nunca foi mago de verdade. Então ele decide voltar à sua paixão e habilidade com a espada para se tornar o maior aventureiro de todos os tempos. O maioral mesmo. Orhan vagueia sem rumo pela masmorra, sozinho, com uma cara de quem está cansado da própria vida, de saco cheio, quando topa com um rato demoníaco. Ele saca a espada que não usava há uma eternidade, sério. Ele vira o rosto para o monstro e o abate com um golpe limpo. Percebe que enferrujou um pouco, tipo perdeu o jeito depois de tanto tempo sem usar a espada. Isso chama a atenção de outros ratos na masmorra, que correm na direção de Orhan para atacá-lo. Essas criaturas não são páreo para o criador da guilda do herói, não mesmo. Com um golpe rápido, ele mata os ratos restantes que surgem em seu caminho. Ele olha para todos os núcleos espalhados pelo chão da masmorra e pensa que talvez não esteja tão fora de forma quanto imaginava, e que ainda há esperança para ele como espadachim solo, quem diria. Antes que pudesse se virar, ele é cercado por um grupo de goblins, bem mais fortes que os ratos demoníacos, tipo outro nível, e Orhan sabe disso. Ele decide não arriscar e usa sua própria magia de suporte em si mesmo, aumentando sua força por um curto período, tornando-o mais resistente, um verdadeiro tanque e sua espada mais perigosa. Com isso, os goblins atacam Orhan, mas não eram páreo para a velocidade e as habilidades que ele tinha depois de fazer parte de uma guilda S. Ele os massacrou um após o outro, pensando em como nunca tinha realmente usado sua própria magia de suporte em si mesmo, e percebe o quão superpoderoso, tipo invencível, isso o faz sentir. Ele estava prestes a baixar a guarda depois de matar a primeira leva inteira. Mas antes que pudesse dar uma respirada, uma segunda onda de goblins o atacou de frente. Sabendo que seu encantamento de suporte logo acabaria, ele pula de cabeça e corta todos os goblins que surgem em seu caminho, até perseguindo um no final para mandar ele pro inferno, sem dó nem piedade. Com isso, seu encantamento defensivo desaparece, tipo, uff! E ele percebe que seu feitiço só funciona por 3 minutos de combate, o que significa que ele precisa ter cuidado, tipo, muito cuidado, sobre quando e como o usa. Nesse exato momento, a terceira onda desses goblins que não acabam mais, uma praga, entra na masmorra e corre em direção a Orhan em velocidade máxima, mirando para matar, sem piedade, mas Orhan consegue dominá-los mais uma vez e começa a matá-los um por um. Ele logo percebe que seu encantamento está prestes a acabar, então usa o feitiço novamente bem no final para continuar seu massacre, a carnificina, enquanto lida com os últimos goblins da horda. Ao ver a vida se esvair dos olhos do último Goblin, a memória daquela noite ainda o assombra, tipo, não sai da cabeça. Ele se lembra novamente de como Oliver entrou em seu escritório com Anne e Derek e disse na lata que iriam chutá-lo pra fora, dar um pé na bunda, da guilda do herói. Orhan ficou chocado, tentando entender, processar o que estava acontecendo. Ele se virou pra Oliver perguntando que diabos ele estava falando, pirou. Eles deveriam ser melhores amigos, mas Oliver permaneceu frio e calculista, dizendo que o fato de ser um amigo da mesma vila não escondia que ele era o membro mais inútil da equipe, um peso morto. Anne e Derek ambos entram na conversa, tipo, dando pitaco, afirmando que tudo o que ele faz é atrasá-los e impedi-los de alcançar a grandeza. Um estorvo. A vida de Orhan passa diante de seus olhos enquanto ele tenta entender o sentido daquela situação surreal. Como seu melhor amigo pôde decidir expulsá-lo, dar um chute da guilda que ele mesmo criou? Aquela que ficou conhecida como a guilda do herói por quão rápido eles subiram de nível nas masmorras, tipo, voando, e logo se tornou uma das melhores de todo o país. Oliver argumenta que durante a última missão colaborativa de limpeza de masmorras, ele observou outras guildas e como o encantador do grupo deles era tão forte e capaz de ajudar os outros membros, e comparado a isso, Orhan é completamente inútil, um zero à esquerda. Orhan não podia acreditar no que ouvia, e retruca, tipo, revoltado, afirmando que ele nem era um encantador para começo de conversa. E a única razão pela qual assumiu o papel foi porque ninguém na guilda tinha aptidão para magia, nem um pingo. Então ele sacrificou sua posição como espadachim e começou a treinar como encantador, e até criou seu próprio estilo de magia para compensar o talento que lhe faltava como mago de suporte. Anne, porém, ri na cara dele, chamando-o de perdedor patético que está dando desculpas, um chorão, já que Oliver era um espadachim muito melhor que ele para começo de conversa, desde sempre. Com isso, Orhan se vira para Oliver, que era sua última esperança, a cartada final. Mas Oliver friamente lhe diz que eles até já encontraram um encantador substituto que os ajudará a subir nos rankings e alcançar a grandeza, o topo. Orhan finalmente aceita a nova realidade e o fato de que não há mais lugar para ele, tipo, sobrou, naquela guilda. Com um último adeus, ele se vira para sair quando Anne ri, afirmando que ele nunca deveria ter estado numa guilda S de qualquer forma, já que sua esgrima e magia são ambas de rank A, o que significa que ele é um patético faz-tudo, mas mestre de nada, um Zé Ninguém. Finalmente, ele volta à realidade, tipo acorda pra vida, enquanto avança pensando no novo estilo de luta que desenvolveu, que mescla os papéis tradicionais de espadachim e mago. Ele decide que continuará sendo um faz-tudo, mas ao mesmo tempo vai dominar tudo e mostrar a eles o erro gigantesco, uma mancada daquelas, que Oliver e os outros cometeram. Assim que ele estava prestes a sair, um grupo de 4 aventureiros entra correndo na sala de teletransporte, todos sem fôlego, ofegantes. O líder pergunta se estavam bem, já que não esperavam tantos orcs de uma vez. Que susto!
Um dos membros se manifesta afirmando que deixaram a garota pra trás, a abandonaram. O líder alega que fez a coisa certa, a decisão inteligente, pois se tivessem tentado ajudar a garota, todos teriam morrido. E de qualquer forma, a garota tinha acabado de entrar na guilda hoje, então ele obviamente priorizou o amigo mais antigo, né? A ferida de sua própria guilda o ter abandonado estava muito fresca na mente, tipo, doeu na alma. Então Orhan se vira pros homens e diz que odeia gente como eles, um nojo. Um dos caras afirma que não poderiam ter feito nada pra ajudá-la, e um deles tenta atacar Orhan. Mas ele é dominado e jogado no chão, tipo sem chance, enquanto Orhan lhes diz pra calar a boca feia, sumir daqui e fugir. Com isso, ele se vira para o líder e pergunta com raiva onde diabos ele deixou a garota pra morrer, seu covarde, e corre naquela direção pra salvá-la. Ele a encontra no fim de uma caverna onde ela estava completamente encurralada, sem saída, contra o que parecia um exército de orcs, uma multidão. Ela continuava recuando contra a parede com lágrimas nos olhos e usava seu escudo defensivo enquanto os orcs avançavam. Seu escudo não aguentou por muito tempo, tipo, desmoronou, e os orcs conseguiram rompê-lo e estavam prestes a acabar com a vida dela, dar o golpe final. Foi quando Orhan pulou e usou sua magia de vento para empurrá-los para trás. A garota estava chocada e atordoada, tipo, sem reação, mas Orhan não perdeu um único momento, sacou sua espada e correu para os orcs. O primeiro orc tentou derrubá-lo no chão, mas Orhan conseguiu bloquear o ataque facilmente, e com sua própria magia de suporte como reforço, ele os fatiou como se fossem feitos de manteiga, tipo, facinho. A garota ficou ali confusa, se perguntando, tipo, o que é ele? Se Orhan era um espadachim ou um mago, enquanto ele usava sua magia de reforço para aumentar a afiação de sua lâmina antes de avançar contra os orcs, cortando suas armas e seus corpos, sem distinção, que poder. Ele percebe que os caras estavam certos. Eles nunca teriam conseguido lidar com tantos orcs de uma vez, mas ele preferiria morrer a deixar um membro da guilda para trás. Jamais. Com esse pensamento, ele fatiou dezenas de monstros de uma vez só. Que cena! Enquanto a garota assistia boquiaberta, se perguntando quem era aquele homem, um herói, Orhan continuou sua fúria assassina, um verdadeiro massacre, e com a segunda rajada de ataques, ele conseguiu cortar cada orc na caverna, deixando apenas seus cadáveres e núcleos brilhantes para trás. Com isso, ele se vira pra ruiva no fim da caverna, mas a encontra deitada no chão enquanto a adrenalina baixa, tipo, o corpo relaxa. Quando o sol começou a se pôr, eles saíram da masmorra, e a ruiva se apresentou como Sofia antes de o convidar para jantar como agradecimento, um belo gesto por ter salvado sua vida. Orhan acaba aceitando e a segue até uma taverna que pertence à Guilda dos Coelhos Prateados. Ele percebe que ela é da própria guilda, pois também tinha um brasão em sua capa, e se dá conta de que ela o lembrava de alguém, mas não conseguia identificar, tipo, um déjà vu. Logo, essa confusão desapareceu quando Sofia o apresentou à sua irmã mais velha, Selma, que Orhan já conhecia, pois ela também era uma encantadora de rank esse de outra guilda. Selma era a encantadora mais forte do país, a Braba, e foi ela quem criou um sistema, uma verdadeira inovação, de dividir os papéis em espadachim, que ataca, tanque, que absorve dano, e mago, que fornece suporte. Shay olha pra Orhan com nojo, tipo, que cara é essa? E diz que vai chamar o FBI, a Polícia Federal, já que a irmã dela tem só 14 anos, um absurdo. Orhan imediatamente diz a ela que seu nome não está na lista do Epstein, então pode relaxar, sossega, enquanto Sofia conta à irmã que Orhan, na verdade, salvou sua vida. Selma se acalma um pouco depois disso e dá uma bronca na irmã por ir sozinha a uma masmorra sem avisar. Que irresponsabilidade. Eles logo começam a conversar e Orhan diz a Selma que foi chutado da guilda do herói, tipo desempregado, então ele é mais ou menos um vagabundo, um andarilho neste momento. Ele imediatamente vê os olhos de Selma brilhando, tipo, uma lâmpada acendeu, e se pergunta se ela está pensando em recrutá-lo para a guilda dela. Mas antes que isso pudesse acontecer, ele diz a Selma que não tem planos de entrar em nenhuma guilda no futuro próximo, por enquanto nem pensar. Selma diz a ele para não se iludir, não se achar tanto, e pergunta se ele está disposto a um trabalho, uma missão. Isso foi surpreendente para Orhan, que fica curioso e pergunta sobre o trabalho. Selma afirma que uma guilda enorme, tipo uma caravana, da sua guilda vai descer as masmorras amanhã. A guilda terá muitos aventureiros novos, uma galera, e os membros de rank A devem protegê-los, garantindo que os chefes de andar que aparecem a cada 10 níveis sejam derrotados e que não haja baixas, ninguém se machuque. Ela afirma que a expedição foi aprovada por um patrocinador, com verba garantida, e adoraria se Orhan concordasse em acompanhá-los como um aventureiro extra. Ela também diz a Orhan que realmente respeita muito suas habilidades e força. De verdade, caso contrário, não teria pedido isso a ele. Isso atinge ele em cheio, tipo, doeu na alma, pois a razão pela qual ele foi chutado de sua guilda em primeiro lugar foi porque seus membros ficaram impressionados com a própria Selma quando ela estava exibindo sua magia, um show de talentos, e foi por isso que decidiram que precisavam de um mago melhor para a guilda deles também. Orhan decide concordar, mas com a condição de que ele só descerá a masmorra como espadachim, já que não é mais um mago, tipo, aposentou a varinha. Selma fica um pouco preocupada com isso, mas decide que recrutá-lo é mais importante, pois muito provavelmente ele voltará ao seu papel principal como mago quando as coisas apertarem e derem ruim. Depois do jantar, Orhan decide visitar uma das lojas para comprar alguns equipamentos, e o velho imediatamente o cumprimenta como um velho amigo. O velho tinha sido o fornecedor de armaduras e armas de Orhan, o ferreiro de confiança desde o início, quando Orhan não era ninguém, e com o coração pesado, Orhan revela que não poderá mais fazer publicidade para ele, pois não está mais na guilda do herói, tipo, foi demitido. Ele afirma que agora ninguém se importaria com, tipo, tanto faz, quais armas ele usa ou onde ele compra sua armadura, e pede desculpas ao velho por o ter decepcionado, falhado.
O velho simplesmente sorri e o agradece por tudo o que ele fez até hoje, afirmando que as pessoas ainda o ouvirão, pois ele é uma pessoa genuinamente boa, forte e encontrará um caminho de volta ao topo, de novo, com certeza. Isso surpreendentemente arranca uma lágrima dele, tipo, emocionado, ao perceber que alguém ainda conta com ele, e ele decide dar o seu melhor e se reconstruir do zero, recomeçar com tudo. Na manhã seguinte, Orhan vai com Sofia para se encontrar com o chefe do clã dos Coelhos Prateados, conhecido como Vince. Ele dá as boas-vindas a Orhan, ao prédio do clã, e se apresenta. Orhan responde que é uma honra para ele se encontrar com o líder de um clã tão poderoso como os Coelhos Prateados. Vince sorri com isso, afirmando que ele não precisa ficar tão tenso na defensiva, pois ambos são iguais, de igual para igual. Vince afirma que está bem ciente das conquistas de Orhan, tipo, ele sabe o histórico, e sabe que ele foi uma das principais razões pelas quais a Guilda do Herói teve tanto sucesso. Ele argumenta que eles deveriam deixar as formalidades de lado, sem rodeios, e tentar descobrir o que a outra pessoa realmente está pensando. Eles deveriam focar suas mentes na tarefa em questão, o que importa agora, que é essa expedição de ensino. Vince se vira para Selma para a explicação, e ela começa mencionando que eles irão do primeiro andar da masmorra até o 51º andar em apenas 3 míseros dias, um piscar de olhos. Ela afirma que eles pararão sua jornada no nível 21 no primeiro dia e continuarão avançando sem parar no segundo dia até o andar 36 e finalmente no terceiro dia eles pretendem conquistar, chegar ao fim, o 51º andar. Enquanto explicava tudo isso, ela se lembra da conversa que teve ontem com Vince quando ela lhe contou pela primeira vez que Orhan tinha sido chutado da Guilda do Herói. Tipo, uma burrice. Vince imediatamente afirmou que a Guilda do Herói cometeu o maior erro de suas vidas, uma mancada histórica, pois sem Orhan gerenciando tudo com perfeição, um maestro, eles não seriam nem de perto tão fortes quanto antes. Selma concordou com a avaliação, afirmando que a magia de suporte dele os levou a um nível muito alto, o que teria sido impossível para ele sem a ajuda dele. Ela sabe que, em escala bruta, em termos de poder puro, a magia de suporte de Orhan não é tão forte quanto a de alguns magos de suporte Rank S. Mas ele compensa isso, dá um jeito com sua velocidade de conjuração, que é pelo menos 4 vezes mais rápida que a dela. Um raio. Ela se lembra da luta, afirmando que ele estava usando vários de seus próprios feitiços originais, tipo, invenções dele, e mais do que isso, sua capacidade de entender a situação e reagir a ela com decisões rápidas e precisas é basicamente inigualável, um gênio. Com ele fora da equação, tipo, sem ele, a Guilda do Herói não conseguirá manter sua posição de topo, o que significa que os Coelhos Prateados podem entrar e aproveitar a vantagem, pegar a oportunidade, para se tornarem a guilda mais forte do país. Tudo isso confundiu um pouco Vince, pois ele não conseguia entender por que um encantador tão incrível concordaria com um ataque conjunto em masmorras onde ele tem pouco a ganhar, quase nada. Selma responde que, na maioria das vezes, os magos de suporte não recebem a fama que merecem. E sim, ela é famosa, mas isso é só porque seus movimentos eram chamativos o suficiente para chamar a atenção. Um espetáculo. Enquanto os magos verdadeiramente fortes são deixados na escuridão, sem renome próprio, tipo, esquecidos, ela volta à realidade, tipo, acorda, quando Orhan se manifesta e pede para confirmar que haverá 10 guildas de novatos indo para as masmorras e 5 escoltas, incluindo Selma e ele mesmo. Os novatos lidarão com todos os monstros em rotação, mas se algo fora do comum acontecer, tipo, um perrengue, as escoltas intervirão para garantir que os novatos permaneçam ilesos, sem um arranhão. Ele, no entanto, acha uma coisa confusa e pergunta por que há apenas 5 escoltas. Se a ideia deles é garantir que os novatos tenham uma experiência segura, sem sustos, por que não contratar várias guildas de Rank A em vez de 5 Rank S separados? Selma responde que a única razão pela qual não estão fazendo isso é para que os novatos também experimentem o estresse de passar por uma masmorra e não superestimem suas habilidades, não se achem demais. Orhan não acredita nem um pouco na explicação dela, tipo pura balela, mas sabe que eles não revelarão seus verdadeiros motivos a um estranho que não é afiliado a nenhum clã. Independentemente disso, Orhan decide aceitar a missão, já que não tem nada melhor pra fazer mesmo, tipo, tá de bobeira. Vince parece feliz com isso e afirma que ele receberá 2 moedas de ouro adiantadas e mais 10 na conclusão da tarefa. Isso o surpreende um pouco, pois ele pergunta se não é demais, já que é basicamente o dinheiro de um ano inteiro, uma fortuna. Mas Selma responde que eles o valorizam muito, e é por isso que querem garantir que ele seja suficientemente compensado, bem pago. Orhan os agradece e promete encontrá-los na manhã seguinte torcendo pelo melhor, que tudo dê certo. A manhã seguinte chega logo e Orhan aparece na entrada das masmorras, onde encontra um monte de aventureiros novos, uma galera, esperando por sua jornada. Ele logo encontra Sofia e Selma prontas para a aventura e elogia a roupa de Selma, tipo, que estilo? O que irrita a Sofia, tipo, ela não gostou, e ela novamente o lembra que é menor de idade, um perigo. Orhan diz a ela para relaxar um pouco, pois ele também não é fã do Michael Jackson, pode ficar tranquila. Sofia pergunta onde ele está morando agora, já que antes ele morava na mansão da guilda deles, um luxo. Orhan responde que está atualmente hospedado na estalagem, mas logo encontrará um lugar decente para morar. Um lar também. Com isso, Orhan olha ao redor e afirma que parece que todos chegaram, a turma tá completa, e talvez eles devessem começar a expedição. Selma concorda com isso e diz a Sofia para se juntar à guilda dela antes de seguir em direção aos outros 3 recrutas encarregados de garantir que a jornada corra bem, sem percalços. Selma apresenta Orhan aos outros, afirmando que ele é incrivelmente forte e que ela confia nele, de olhos fechados. Os outros 3 escoltas imediatamente o recebem enquanto se apresentam. O cara de cabelo azul chamado Ant afirma que é um tanque, e o loiro chamado Burn faz o mesmo, segue o exemplo, afirmando
mostrando que também é um tanque. A última garota de cabelo curto acaba sendo uma curandeira chamada Cat. Orhan imediatamente percebe que ele é um atacante de linha de frente, e Selma, a encantadora, o que torna esta uma guilda de escoltas muito bem equilibrada, um time de peso. Mas ele se pergunta qual seria o plano deles se ele recusasse a oferta de se juntar. Ele pensa que definitivamente há algo estranho acontecendo, tipo, tem caroço nesse angu, mas decide seguir em frente por enquanto, ver no que dá e observar como as coisas se desenrolam. Logo, Selma reúne todos os novatos em um só lugar, a galera toda, e os apresenta a Orhan, afirmando que eles conseguiram um ajudante incrivelmente forte, um reforço de peso para essa jornada, então não precisam ter medo de nada, podem ficar tranquilos. Ela afirma que Orhan já esteve no 94º andar, o que nem ela ainda fez, e ele costumava fazer parte da própria guilda do herói, o que o torna uma das pessoas mais fortes do país. Isso realmente anima os novatos, tipo, eles piram, que imediatamente se sentem muito mais confiantes nesta jornada, com a moral lá em cima. Mas tanta pressão começa a fazer Orhan se sentir um pouco intimidado, tipo, a responsa é grande, já que ele agora sabe que muitas pessoas estão basicamente contando com ele, tipo, a esperança deles. Com isso resolvido, ela diz aos escoltas restantes para assumirem o controle de suas guildas, enquanto ela diz a Orhan que ele vai liderar a 10ª guilda, que é a mais promissora entre todas, a cereja do bolo. E ela acredita que com a orientação certa, eles podem lidar facilmente com tirar de letra, até mesmo as masmorras de nível médio. Isso novamente é um pouco confuso para Orhan, que se pergunta por que ela daria a guilda estrela do grupo, a joia da coroa, a ele, que é supostamente um estranho, um forasteiro. De qualquer forma, eles se movem em direção ao 10º grupo e percebe que Sofia está no mesmo grupo. Ele pergunta se alguém da guilda deles está atrasado, já que ele só consegue ver 3 indivíduos. Cadê o resto? Mas um garoto loiro chamado Logan afirma que apenas os 3 pertencem a esta guilda. É isso mesmo? Isso é um pouco fora do comum, meio estranho, já que uma guilda de 3 homens é bem rara. Mas o loiro responde que eles são apenas 3 na guilda porque ninguém consegue acompanhá-los mesmo, são muito rápidos. Ele afirma ser o líder da guilda, dizendo que é um encantador que vai se tornar ainda melhor que a própria Selma, o suprassumo. Orhan imediatamente percebe que esse garoto tem um problema de atitude, um marrento, e se pergunta se isso vai morder ele no final, dá ruim pra ele. Mas ele avança para a segunda garota por enquanto. A garota se apresenta como Carol, que é uma tanque. Mas Orhan percebe que ela não parece estar usando nenhuma armadura, tipo, cadê a proteção? Ele pergunta se ela vai colocá-la uma vez dentro da masmorra, mas ela responde que não usa escudos ou armaduras. Que ousadia! Orhan pergunta se isso significa que ela foca mais em desviar do que em bloquear, e Carol responde que ele está correto, pois ela não quer que nenhum monstro a toque nem um arranhão. Tanques do tipo esquiva são bem raros, tipo mosca branca, pois geralmente usam velocidade e habilidades incríveis, um show, para desviar e contra-atacar os monstros de perto. Mas isso requer experiência real de combate que essa garota definitivamente não tem, nem de longe. Ele pergunta se o clã não a avisou antes, mas a loirinha responde que o clã disse a Carol várias e várias vezes para agir como um tanque normal até pegar experiência, mas ela simplesmente ignorou. Orhan logo percebeu que essa podia ser a equipe estrela, mas ao mesmo tempo parecia ser a equipe problema, aquela que os guias não queriam lidar. Logo depois, a expedição finalmente começa, e todos entram nas masmorras. Carol não para de falar um segundo, importunando Orhan sobre por que ele deixou o grupo e ele não sabe como calá-la. A jornada segue tranquila por enquanto, graças a Orhan, que montou armadilhas mágicas atrás deles, lidando automaticamente com monstros menores, pois ele não quer perder tempo com batalhas inúteis, sabe? Finalmente, eles chegam ao 20º andar e Orhan agora tem uma ideia bem melhor sobre seu grupo. Ele percebe que a loirinha não é só papo, ela realmente tem muitas habilidades como encantadora, podendo operar facilmente no nível de um grupo Rank A, se continuar assim. Mas ele é ruim em dar direções, o que é muito importante para um encantador. Carol é incrivelmente rápida, o que ela precisaria como defensora tipo esquiva. Mas há 2 problemas com ela. Ela avança direto nos monstros sem pensar 2 vezes, quando seu papel principal deveria ser garantir a defesa do grupo, né? E o segundo problema é que ela usa 2 adagas minúsculas como arma principal, que combinam com o estilo dela, mas podem não ter poder destrutivo suficiente quando realmente importa. Sofia é a mais fraca em talento bruto, mas ainda está acima do nível de um novato total, e não tem grandes falhas, o que a torna a pessoa mais equilibrada do grupo, veja só. No final da caverna, os guias conseguem derrotar o chefe de andar do nível 20, o que significa que podem avançar para o 21º andar, que era o objetivo do primeiro dia. Após registrar seus cartões de identificação como prova de conclusão, eles saem para a noite para descansar e continuar na manhã seguinte, prontos para mais. Quando Orhan acorda no dia seguinte, ele fica devastado ao encontrar um jornal. E na primeira página, sua foto está lá para todos verem, pois a equipe do herói declara oficialmente que o expulsou e contratou um novo encantador em seu lugar. Que coisa! Isso o atinge mais forte do que ele pensou, mas não há nada que ele possa fazer, não é mesmo? Então ele sai para encontrar os outros na masmorra, imaginando se os novatos se comportariam diferente depois de ler a manchete de hoje. No caminho, porém, ele é parado por uma garota de cabelo azul que acaba sendo Luna, a curandeira da equipe do herói. Ele se lembra de como, mesmo em seus últimos dias, quando todos os outros agiam friamente com ele, Luna sempre sorria e estava pronta para ajudar, sempre. No dia em que ele foi expulso, ela estava fazendo uma tarefa, caso contrário não teria sido tão fácil para os outros tirá-lo do grupo. Luna imediatamente agarra as mãos de Orhan e implora para ele voltar, afirmando que encontrará um jeito de fazer o grupo entender o quanto precisam dele, de verdade.
Ela menciona a promessa deles de limpar a masmorra grande juntos, mas isso só o irrita, pois ele declara que a promessa foi feita pelos três, juntos, incluindo Oliver, e foi ele quem o expulsou do grupo, afinal. Com o coração ferido, ele se vira e diz à Luna que nunca mais voltará àquele grupo, nunca mais, e segue em frente em direção à entrada da masmorra. No caminho, Orhan pensa em como foi banido da equipe do herói, e foi isso que o jornal mencionou claramente hoje, o que significa que todos os novos recrutas provavelmente estão confusos sobre o que pensar dele, especialmente considerando que Selma o elogiou tanto por ser da equipe do herói, mas agora a verdade veio à tona, de repente. Ele logo chega à entrada da masmorra, onde encontra todos os novatos esperando para entrar. Mas toda a energia mudou completamente, significando claramente que cada pessoa ali já viu o jornal de hoje, sem dúvida. Os novatos conversam entre si sobre o fato de Orhan não estar mais na equipe do herói, enquanto Logan pensa em como teria sido diferente se Orhan tivesse saído do grupo por vontade própria. Mas o fato de o jornal ter declarado claramente que Orhan foi expulso da equipe dos heróis por ser muito fraco muda tudo completamente, né? Orhan tenta cumprimentar os novatos, mas recebe uma resposta mista deles, percebendo que não é tão bem-vindo ali quanto era ontem. Tudo por causa de algumas manchetes estúpidas de jornal, que chato. Nesse momento, Selma chega junto com Tia, Barney e Cat e imediatamente pede desculpas a Orhan por causar um mal-entendido, já que foi ela quem meio que forçou o fato de ele ter feito parte da equipe do herói para deixar os novatos à vontade, sabe? Orhan imediatamente diz a ela que a culpa não é dela e que ela deve manter a cabeça erguida como sempre e liderar o grupo nas masmorras enquanto ele oferece suporte. Tia, Barney e Cat intervêm, afirmando que não importa qual seja o problema entre Orhan e a equipe do herói, de verdade. O fato é que Orhan é uma das pouquíssimas pessoas vivas neste mundo que foram ao 94º andar e viveram para contar a história. Isso dá a Orhan algum alívio do escrutínio constante e ele segue para seu grupo, onde Sofia e Carol o cumprimentam com um bom dia de todo o coração, mas Logan parece um pouco hesitante e não sabe exatamente como deve tratar Orhan, coitado. Orhan decide quebrar o gelo e pergunta ao seu grupo se eles viram o jornal hoje, e tanto Sofia quanto Carol responderam que sim, viram o jornal, mas que não vale a pena ler já que está cheio de mentiras, pura balela. Logan, porém, não é de acreditar em qualquer coisa, então está acostumado a ouvir a verdade e pergunta a Orhan se o jornal disse a verdade. Orhan responde que tecnicamente o jornal é a verdade, já que ele foi banido do grupo por ser muito fraco, segundo os outros membros do grupo, infelizmente. Ele se desculpa por não ter contado desde o início, afirmando que não é realmente o herói que todos esperam que ele seja. Sofia não aguenta mais e responde que ele não está dizendo a verdade, afirmando que ele é super forte, pois ela o viu enfrentar uma enorme horda de orcs sozinho e derrotá-lo sem suar a camisa de jeito nenhum. Orhan agradece por acreditar nele e diz ao resto do grupo que, embora ele não faça mais parte da equipe do herói, ele ainda é capaz de ajudá-los facilmente a alcançar o 51º andar e pede que acreditem nele, por favor. As garotas parecem contentes com isso, mas Logan parece desapontado, sentindo-se traído, sabe? Eles logo entram nas masmorras e, neste dia, os recrutas devem ir do 21º andar até o 35º andar. Mas mesmo agora, ele não deve dar ordens ou orientações, apenas ficar para trás e observar, intervindo apenas se as coisas começarem a sair do controle. A jornada deles continua tranquila, enquanto Carol lida com todos os monstros do 24º andar com suas adagas gêmeas e seu estilo de luta corpo a corpo bem de perto. Enquanto Sofia consegue lidar com os monstros maiores no nível 30, surpreendendo até Orhan, que se pergunta se subestimou Sofia um pouco, hein? Logo eles avançam para o 31º andar, que são os andares intermediários. E isso significa que agora os novatos estão em território desconhecido e precisam do conselho e da ajuda de seus guias que estão com eles. Desta vez, Orhan assume a liderança e caminha à frente de seu grupo, certificando-se de que nada fora do comum esteja escondido neste andar de forma alguma. Quando ele de repente sente a presença de um monte de goblins à frente e diz ao seu grupo para se preparar para lutar, ele também percebe que um orc desgarrado também parece ter vagado na mesma área, o que pode tornar a luta um pouco complicada, viu? Mas como seu grupo de novatos é muito bom em lutar, ele não tem preocupações em perder essa batalha. Ele imediatamente diz a Carol para atacar os goblins, enquanto diz a Sofia para lidar com o orc com a ajuda de seus feitiços mágicos de longo alcance, sem problemas. Ambas seguem suas instruções enquanto Carol imediatamente entra em modo de ataque e começa a lutar contra os goblins, enquanto Sofia se prepara para enfrentar o orc, com tudo. Orhan então se vira para Logan, dizendo para ele usar sua magia de suporte, mas antes que ele pudesse sequer terminar a frase, Logan já cria um monte de círculos mágicos e começa a lançar feitiços de agilidade em Carol
para ajudá-la a ter vantagem contra os Goblins. Rapidinho. Logan ainda não está totalmente convencido de que uma pessoa como Orhan deveria guiá-lo em qualquer coisa, especialmente porque ele acha que o conselho de Orhan é tão simples que qualquer um em sua posição faria o mesmo, francamente. De repente, as coisas ficam um pouco mais complicadas, pois o Orc desencadeia o TEPT de Sophia e ela começa a entrar em pânico, sem se preparar para um ataque. Isso poderia significar um desastre para todos eles. Como até Logan está ocupado com seus feitiços mágicos focados em Carol, ele olha impotente para Orhan, imaginando que tipo de guia ele é, afinal. E por que ele não está ajudando Sophia quando de repente ele vê Orhan criando um sinal mágico que diminui muito a velocidade do Orc. Ele então se move em direção a Sophia e diz a ela para não ter pressa e mirar com precisão, pois ela é muito mais forte que um Orc e não deveria ter medo dele, de jeito nenhum. Sophia respira fundo e então produz uma enorme bola de fogo, que destrói completamente o Orc em pedacinhos, surpreendendo a todos em seu grupo, incluindo Orhan, que não tinha absolutamente nenhuma ideia de que Sophia podia usar feitiços mágicos de nível avançado. Que poder! Carol imediatamente corre de volta para Sophia e a abraça, enquanto Orhan a elogia por um excelente tiro. Logo eles chegam ao 35º andar também, onde acabam encontrando uma tarântula da morte. Que perigo! Logan imediatamente perde a calma, pensando que estão mortos, já que não há como lidar com aquela coisa. Mas tanto Sophia quanto Carol têm total confiança em Orhan e ficam esperando suas ordens, firmes. Orhan imediatamente diz a Logan para usar aumento de agilidade e aumento de força em Carol, enquanto usa aumento de magia em Sophia. Logan se pergunta se esse cara enlouqueceu, já que está usando a mesma estratégia de antes, sem nenhuma mudança, mas ele decide seguir as ordens e usa os feitiços de acordo mesmo assim. Orhan então diz a Carol para engajar o monstro em combate corpo a corpo e garantir que mantenha a atenção dele nela. Carol concorda com a cabeça e imediatamente corre em direção à tarântula sem medo. Logan tenta pará-la, mas Orhan o impede, afirmando que se ele for na frente, todos estarão em grande desvantagem, então devem esperar e observar. Orhan então diz a Sophia para pular no monstro e cortar suas costas em pedaços, e Sophia imediatamente entende a tarefa, pulando em cima da cabeça dele e passando sua lâmina de frente para trás, com precisão. Orhan então diz a ela para manter a atenção do monstro nela, mas ela tem que ter cuidado, pois a aranha é venenosa, então deve desviar de todos os ataques sem falhar. A aranha começa a tentar esfaquear Carol com suas pernas pontudas, mas ela continua desviando dos ataques, um após o outro, e até mesmo defletindo alguns de volta. Que agilidade! Surpreendendo o monstro, Orhan diz a Logan que ele precisa continuar seus feitiços em Carol, pois a vida dela está em suas mãos neste ponto. Com isso, ele se vira para Sophia e pede para ela imobilizar o monstro, agora! Sophia imediatamente entende a tarefa e usa sua habilidade de cortador de flechas para cortar suas pernas, forçando-o a cair no chão. Carol começa a celebrar, mas Orhan diz a ela para ter cuidado, pois a batalha ainda não acabou, de jeito nenhum. O conselho veio tarde demais, pois o monstro-aranha ainda não estava morto e usa suas teias para agarrar Carol e começa a puxá-la para si. Orhan imediatamente diz a Logan para dar a Carol um aumento de força e velocidade, o que ele faz sem mais argumentos, mas Carol começa a entrar em pânico e não consegue se libertar da teia, implorando a Orhan por ajuda, desesperada. Orhan diz a Sophia para preparar sua flecha de rocha e usa um feitiço de afiação aprimorado em suas facas, o que lhe dá o impulso necessário para se libertar do aperto deste monstro. Sophia imediatamente segue com seu feitiço de flecha de rocha, que aniquila completamente o monstro, matando-o imediatamente de uma vez por todas. Com isso, a expedição deles para o dia chega ao fim, e Orhan elogia Logan pelo uso de seus feitiços de suporte, pois sem eles, seu grupo não teria conseguido vencer as batalhas de hoje, de jeito nenhum. Quando eles saem das cavernas, o sol começa a se pôr, e Selma parabeniza todos os novatos por suas conquistas até agora, afirmando que todos fizeram um trabalho excelente e que a última etapa de sua jornada acontecerá amanhã. Então precisam descansar e comer adequadamente, sem falta. Com isso, todos seguem seus próprios caminhos quando Orhan é parado por Tia e Bern, que o convidam para almoçar, e depois de pensar um pouco, Orhan aceita a oferta, pois não é todo dia que alguém se oferece para pagar para ele, não é mesmo? No caminho de volta para a cidade, Logan pergunta a Sophia sobre o encontro em que Orhan salvou a vida dela pela primeira vez, e pergunta sobre os detalhes, como que tipo de feitiços ele estava usando. Sophia tenta se lembrar e responde que ele usou um sopro de vento primeiro, e depois também usou alguma magia para aprimorar sua espada antes de fatiar cada orc em pedaços, um por um. Logan percebe que há algo muito diferente em Orhan, já que hoje ele notou que Orhan usou muito casualmente um feitiço para reduzir a agilidade do orc, que estava se movendo em direção a Sophia. Esse tipo de feitiço mágico é conhecido como debuff, e é incrivelmente difícil de fazer, acredite. Mesmo os magos mais incrivelmente talentosos, como a própria Selma, mal conseguem usar um único debuff em alguns dias, e isso com muita preparação. Além disso, Orhan agiu como um conjurador de feitiços perfeito e sabia quando usar qual aspecto de um feitiço em uma luta em equipe de forma impecável. Ele sabia exatamente quando cada aprimoramento terminaria, e até usou feitiços preventivos para prever os movimentos do inimigo. Isso faz Logan perceber que ele entendeu Orhan completamente errado, e que ele não é apenas um mago normal, mas um verdadeiro gênio, sem dúvida alguma. De volta à cidade, Orhan desce em uma taverna com Bern e Tia, e eles dizem para ele pedir o que quiser, pois será por conta deles.
Eles então começam a perguntar sobre seu papel real, já que ele costumava ser um encantador na equipe do herói, mas agora ele afirma ser um espadachim, que revira a volta. Orhan responde que sempre foi um espadachim, desde que viu seu avô matar uma enorme besta que uma vez vagou pela aldeia. Ele colocou na cabeça que não importa o que acontecesse, se tornaria um espadachim, e esse desejo se tornou realidade por um tempo, pois ele era um espadachim na equipe do herói de fato. Mas então, à medida que começaram a se mover para os níveis mais baixos, o ritmo deles começou a diminuir um pouco, pois a intensidade e a força dos monstros que estavam encontrando aumentavam. Ao mesmo tempo, Selma popularizou a estratégia de equipe onde todos dependiam do encantador para as decisões, então eles mesmos decidiram seguir a mesma estratégia, sem pensar duas vezes. Infelizmente, como todo o grupo não tinha ninguém com afinidade para se tornar um encantador, a melhor escolha deles foi Orhan. E pelo bem do grupo, ele decidiu abrir mão de seu posto como espadachim, e se tornou um encantador, um sacrifício e tanto. Ele começa a pensar amargamente que a equipe do herói não tem mais chances de limpar os próximos níveis, mas decide que não vale a pena pensar em tudo isso, de verdade. Ele então diz aos meninos que agora quer se tornar o espadachim mais completo que pode lidar até mesmo com os andares de nível mais baixo sozinho, sem a necessidade de nenhum grupo, sem saber que no dia seguinte a equipe do herói iria fazer uma visita a ele nas mesmas masmorras que ele pretendia conquistar. Que ironia! Na manhã seguinte, Orhan segue em direção à caverna, pensando em como este será o último dia dele liderando o jovem grupo, e avista sua Sofia e os outros esperando por ele não muito longe da entrada, como sempre. Todos o cumprimentam calorosamente, e ele já pode sentir que o grupo parece ter mais confiança nele hoje do que no dia anterior. Até Logan parece estar muito mais receptivo e confiante nele, finalmente. Carol se manifesta afirmando que, como hoje é o último dia, Sofia queria dizer algo a ele, e começa a cutucar Sofia com o cotovelo, empurrando-a para falar o que pensa. Mas Sofia parece intimidada e muito tímida para revelar seus verdadeiros sentimentos. Acontece que durante o banho na noite passada, Sofia acabou confessando a Carol que quer que Orhan fique no clã Coelho da Noite e os ajude a chegar ao topo. Mas antes que ela pudesse abrir o coração para Orhan, ele é chamado por Selma e diz a Sofia que conversará com ela mais tarde antes de partir. Que timing, hein? Enquanto caminhava em direção aos outros guias, ele acaba escutando uns novatos comentando que o grupo do herói também vai para as masmorras hoje. Eles farão uma missão de teste com a nova equipe para garantir que todos estejam em perfeita sintonia. Que chique! Orhan se pergunta qual andar eles vão tentar. Logo ele descobre que não irão para o andar mais profundo, o 94º. Em vez disso, começarão apenas do 92º andar para garantir que a nova equipe esteja funcionando como deveria. Uma cautela, digamos. Orhan fica chocado ao ouvir isso. Ele não acha que o grupo do herói deveria começar no 92º andar, ainda mais com um novo candidato no lugar dele. Eles deveriam sim tentar os andares mais baixos primeiro para pegar o jeito do trabalho em equipe. Que audácia! No fim, ele decide que é uma perda de tempo total pensar no grupo do herói. Ele deve focar no que veio fazer. De volta ao 92º andar, Oliver, o líder, anima a equipe, dizendo que não terão problemas para limpar as masmorras, mas que ainda assim devem ficar de olho. Cautela nunca é demais. Ele então se vira para a mais nova integrante do grupo, Philly, uma encantadora de cabelos verdes. O tanque diz para ela mostrar o que sabe fazer, enquanto o mago idiota intromete que Philly não é um faz-tudo inútil como Orhan, então não devem ter problemas. Que elegância! Oliver então se vira para Luna, que não disse uma palavra ainda, em um desafio silencioso, pois nunca quis que Orhan fosse embora. Mas Oliver acredita que, após essa expedição, até Luna terá que concordar que a decisão deles foi correta e que Orhan era o problema. Veremos. Acontece que Luna nem fazia parte do plano que Oliver e os outros tramaram para chutar Orhan do grupo. Ela só ficou sabendo na noite em que Oliver estava parabenizando Philly por entrar na equipe e deu uma festa de boas-vindas em sua homenagem. Que surpresa desagradável! Anne e Derek tiraram sarro de Orhan, afirmando que agora que tinham uma encantadora de verdade, em vez de um faz-tudo inútil, eles completariam a masmorra e chegariam ao 100º andar rapidinho. A arrogância. Anne até disse a Philly que aparentemente eles tinham uma grana preta, mas Orhan era tão pão duro que nunca gastava à vontade com as necessidades pessoais deles. Philly fica meio desconfortável, perguntando se os fundos do grupo não eram só para o grupo, e não para uso pessoal. Que pergunta, hein? Mas Anne dispensa os pensamentos dela, dizendo que tinham muita grana. E para que serve dinheiro se você nem sabe gastar? Oliver, porém, interrompe e diz que já chega de falar do Orhan e que é hora de seguir em frente, pois ele é irrelevante para eles agora. Que deselegante. Assim que eles levantam as taças em homenagem à entrada de Philly no grupo, Luna entra na sala, sem fôlego, e diz a Oliver que precisa falar com ele. De repente, ela nota Philly, que nem conhece, e pergunta a Oliver se podem conversar em particular. O clima pesou. Oliver diz a ela que podem e devem falar ali mesmo, na frente de todos. Então Luna não tem escolha e conta que acabou de ouvir que Orhan vai para uma raid com os Coelhos da Noite Prateada e pergunta como isso é sequer possível. A bomba foi lançada. Derek e Anne ficam confusos. Anne pergunta como ele pode ter entrado nos Coelhos da Noite Prateada em 3 dias, mesmo eles tendo dito o quão fraco ele era. Derek afirma que ele deve estar exibindo sua insígnia de rank esse, que ele deve a este grupo, e foi assim que conseguiu o trabalho. Que desculpa esfarrapada.
Luna fica confusa e pergunta do que diabos eles estão falando, quando Oliver pede para ela se acalmar e ouvir. Antes que ele pudesse continuar, Anne se intromete na conversa e diz a Luna que o faz tudo inútil do Orhan deixou o grupo há 3 dias. A fofoca se espalha. A notícia de Orhan deixando o grupo a choca, e ela se pergunta em voz alta se Orhan finalmente desistiu deles. Mas Derek, o idiota gigante, abre a boca grande e diz a ela que é o contrário, que falta de tato. Orhan não deixou o grupo, eles é que o expulsaram à força, porque ele era um perdedor. Luna fica chocada e se vira para Oliver, perguntando se isso é verdade. Oliver responde calmamente que estão falando a verdade e tenta apresentá-la a Philly, a nova integrante. Que frieza! Luna o interrompe imediatamente, afirmando que deixou claro que se oporia a qualquer um que tomasse o lugar de Orhan, o que irrita o tanque Zeroist, que grita para ela calar a boca, já que a nova integrante está tentando cumprimentá-la. Que barraco! Oliver acalma Derek e tenta raciocinar com Luna, afirmando que Orhan não é mais bom o suficiente para o grupo deles e que, a essa altura, ele só os estaria atrasando. Que desculpa esfarrapada, de novo. Luna afirma que não concorda com nada disso, pois Orhan é o coração do grupo e a principal razão pela qual chegaram tão longe. Ela diz a Oliver que não há como irem mais longe sem ele. Ponto final. E o idiota se intromete, dizendo que ela é a única que pensa que Orhan era algo especial e que de qualquer forma nada poderia ser feito agora, pois a decisão já foi tomada e Orhan foi expulso. Que falta de respeito. Oliver diz à Luna que precisam falar sobre os planos imediatos agora. Ele afirma que, como é a primeira vez que todos trabalharam juntos, começarão do 92º andar e então, lentamente, abrirão caminho até o 94º. Que otimismo. Luna, porém, rejeita categoricamente o plano, afirmando que não tem um desejo de morte como os outros parecem ter. Derek ri disso, perguntando como diabos eles teriam um desejo de morte se estão começando do 92º andar, quando já conseguiram chegar até o 94º. Que lógica torta. Luna responde que mesmo que Philly seja uma encantadora altamente habilidosa, eles deveriam começar pelos andares mais baixos primeiro, e só depois talvez subir para os mais altos. Derek, com aquela cabeça dura dele, insiste que já limparam o andar 93, então por que deveriam começar de baixo? Teimosia pura. Luna afirma que eles devem estar loucos de pensar assim, já que o 92º andar contém o dragão negro, e eles mal conseguiram passar por ele da última vez que o enfrentaram. Anne ri e responde que isso foi quando tinham um encantador fraquinho na equipe, e lutar contra o dragão desta vez deve ser moleza. Que petulância. Oliver afirma que eles só vão ver o quão bem estão trabalhando juntos e nada mais, então não precisam realmente lutar contra o dragão negro. Luna tenta argumentar, dizendo que mesmo assim deveriam começar de muito mais baixo. Mas Oliver a interrompe, afirmando que a decisão já foi tomada e não pode ser mudada agora. Que autoritário. De volta à realidade, o grupo do herói dá de cara com o mamute do 92º andar, que foi derrotado bem facilmente da última vez, mas desta vez eles parecem estar tendo alguns problemas com ele. Que ironia. Oliver corre em direção ao mamute e tenta atingi-lo com sua espada, mas o mamute consegue bloquear o ataque, empurrando Oliver de volta para a cobertura, enquanto Derek se prepara para contra-ataques. Atrás da cobertura, o buff de Oliver se esgota, e ele percebe que toda vez que os buffs acabam, seu corpo parece estar sendo esmagado por um peso enorme. Que sensação péssima. Ele se vira e pergunta a Philly por que os buffs deles estão se esgotando tão rápido. Philly responde que ainda não descobriu como todos eles lutam juntos, então deve melhorar. Isso surpreende Oliver um pouco, pois ele se lembra de como Orhan conseguiu entender tudo sobre eles nas primeiras horas do primeiro dia juntos na masmorra. Que diferença. O mamute de repente usa uma explosão de energia mirando em Derek, que tenta bloquear, mas acaba escorregando, e o feixe é redirecionado. Alguém grita com Derek por ser um idiota. Até Derek se pergunta por que seus bloqueios não são tão eficazes, já que essa explosão de poder deveria ter sido fácil de bloquear. Que vexame. Anne decide entrar na briga e atira suas explosões de fogo no monstro, mas elas mal fazem cócegas no mamute, o que confunde Oliver. Ele grita para Anne levar a sério, mas Anne responde que está fazendo o que sempre faz, mas por algum motivo seus ataques parecem mais fracos. Que estranho. Oliver diz a Philly para aumentar o dano mágico de Anne mais uma vez, e ela faz o que lhe foi dito. Mas mesmo desta vez, quando Anne usa sua explosão de fogo no mamute, não deixa nenhum arranhão. Que frustração. Em retaliação, o mamute usa sua explosão de poder mais uma vez e quase atinge Anne, que mal consegue se esconder atrás de uma rocha. Oliver fica atordoado, já que a magia de Philly deveria ser muito mais forte que a de Orhan, mas ainda assim estão sendo massacrados por este monstro que não lhes deu trabalho da última vez. Que reviravolta. Outro feixe de poder mirando nele o traz de volta à realidade, enquanto ele mal consegue desviar, e o próximo feixe é bloqueado por Derek. Oliver diz a Anne para flanquear o monstro, mas Anne não tem sorte com isso, pois o monstro consegue pará-la e atacar, forçando-a a correr de volta. Que sufoco. Oliver imediatamente se vira para Philly e diz para ela ficar de olho nos ataques do monstro e avisá-los. Philly responde que é impossível para ela fazer isso enquanto faz todas as outras coisas. Mas Oliver diz que é trabalho de um encantador ficar de olho no fluxo da batalha. Que pressão! Anne retruca, afirmando que ela é completamente inútil e que nunca deveriam tê-la aceitado no grupo. Oliver percebe que nenhum deles parece estar tão forte quanto costumava,
e ele nem consegue extrair todo o poder de sua espada. Que desastre! Em teoria, a magia de Philly deveria dar a eles um enorme aumento de poder, então o que exatamente está dando errado? Antes que pudessem decidir o que fazer, o dragão negro surge das profundezas das masmorras e começa a voar em direção a eles. Eita! Luna começa a suar de medo e grita que precisam sair dali o mais rápido possível. O dragão desce ao chão, esmagando um mamute sob ele sem qualquer problema. Oliver fica chocado, perguntando-se por que diabos o dragão negro está saindo de seu lugar, e isso não deveria acontecer. Que reviravolta terrível. Mas ele ainda se recusa a sair, afirmando que já o derrotaram uma vez e farão tudo de novo. Derek imediatamente se posiciona para bloquear o ataque de bola de fogo, mas para sua surpresa, ele não é nem de perto tão forte e é imediatamente jogado para trás. Que desastre! Annie tenta usar sua bola de fogo, mas mesmo depois de se esconder atrás de uma rocha, ela é atingida e nocauteada. Que situação! Luna imediatamente diz a Oliver que precisam escapar, mas Oliver simplesmente diz a Philly para bufá-la, e então carrega o ataque de seu estranho contra a bola de fogo do dragão e ataca ao mesmo tempo, mal conseguindo se manter enquanto é arrastado pela onda de choque. Que loucura! Ele cai de joelhos, confuso e atordoado, sem saber o que fazer, mas Luna rapidamente o puxa e diz que eles devem usar um cristal de teletransporte de emergência ou morrerão ali. Não há tempo a perder. Philly afirma que o teletransporte de emergência, no entanto, os enviará diretamente para uma sala de chefe de rank inferior e eles teriam que lutar, mas Luna afirma que não tem outras opções. É pegar ou largar. Oliver age agressivamente, agarra o resto de sua equipe e abre o portal para escapar. Mas antes que pudessem atravessá-lo, o dragão mergulha com um ataque, empurrando-os para trás e, para seu horror absoluto, entra no portal antes de desaparecer. Que reviravolta! Derek a princípio pensou que era o melhor, mas Luna diz a eles que esta é a pior coisa que poderia ter acontecido. E agora algum grupo de aventureiros de rank baixo morrerá nas mãos do dragão. Que tragédia. Ela afirma que devem voltar para a guilda e fazer com que teletransportem à força qualquer um na masmorra. Oliver concorda e eles começam a correr para fora. E é aí que Luna lhes diz que a razão pela qual se sentiram tão fracos era porque Orhan desenvolveu alguns feitiços originais que aumentavam a força de qualquer um de seus ataques mágicos em 50 vezes. Que choque. Philly fica chocada, pois até Selma só conseguia um aumento de 10 vezes. Mas Luna lhes diz que é a verdade, e é por isso que eles sentiam que eram fortes demais. Na realidade, eles só são fortes se estiverem com Oran. Caso contrário, não passam de um grupo medíocre de aventureiros. Que tapa na cara! Oliver, porém, se recusa a acreditar nisso e jura matar o dragão sem Orhan, enquanto todos correm em direção à guilda, esperando que o dragão não tenha ceifado vidas ainda. Que teimosia! De volta ao 50º andar, Orhan diz ao seu grupo que, assim que chegarem ao 51º andar, o objetivo será concluído e eles voltarão para casa por hoje com a ajuda do cristal de teletransporte. Missão quase cumprida. Todos os membros do seu grupo acenam com a cabeça em concordância, mas Orhan tem um mau pressentimento sobre isso. Ele olha ao redor, mas não encontra nada de errado. Então ele olha para o céu escuro com nuvens cobrindo o sol completamente e se pergunta por que está tendo essa sensação. Que estranho. E tudo parece estar indo bem agora, e em breve eles lutarão contra o chefe do andar, o que não seria grande coisa para nenhum dos guias. Depois, todos podem encerrar o dia e voltar para casa com a missão, um sucesso completo. Então qual é o problema? Então, por que ele está tendo esse sentimento estranho, o alertando que algo deu terrivelmente errado e que todos devem sair agora? A voz de Carol interrompe seus pensamentos enquanto ela pergunta a Orhan: que tipo de monstros eles podem esperar enfrentar desta vez? Que interrupção! Orhan nota a excitação nos olhos dela, e diz que ela deveria ser uma tanque cujo principal trabalho é proteger os outros companheiros de equipe. Ela não pode simplesmente correr para os inimigos esperando matá-los todos sozinha. Que impetuosidade. Carol não parece concordar, porém, e responde que se ela conseguir lidar com todos os inimigos sozinha, então ela está tecnicamente facilitando o trabalho de seus companheiros de equipe e eles não estarão em perigo algum. Que raciocínio peculiar. Além disso, ela acredita que o trabalho de um tanque é estar na linha de frente, e é isso que ela faz sempre. E ela imediatamente começa a pedir ainda mais conselhos sobre como pode lutar ainda melhor. Que energia! Orhan solta um suspiro de exaustão e diz a ela que deveria começar a aprender a trabalhar em equipe, em vez de tentar fazer tudo sozinha. Quanto antes ela aprender tudo isso, melhor será para ela no futuro, quando a única forma de avançar será confiar em seus companheiros de equipe. Fica a dica. Carol não gosta muito da ideia, e acha que é chato, mas Logan diz pra ela prestar atenção e ser grata por receber conselhos tão incríveis. Ele afirma que até o grande aventureiro Albert disse que trabalho em equipe é trabalho dos sonhos. Que sabedoria. Orhan volta sua atenção para o pequeno loirinho e pergunta se ele está falando do Albert do clã Coelho da Noite. Logan fica animado em saber que outra pessoa também lê, em vez de agir como um bárbaro na masmorra o tempo todo. Que alívio! Orhan afirma que acha que todos provavelmente conhecem o grande Albert, pois ele era o membro mais forte e indiscutível dos Coelhos do Céu Noturno, e acredita-se que ele morreu lutando contra o Dragão Negro no 92º andar no ano passado. Que lenda! Logan afirma que mesmo em sua morte, Albert se tornou uma lenda que será sempre lembrada para sempre. Carol, porém, fica um pouco sombria ao afirmar baixinho que Albert morreu tentando proteger um de seus camaradas, mesmo sendo o trabalho do tanque fazer isso.
Que triste. O humor dela escurece enquanto ela continua a dizer que ele sabia que sua morte significaria sorrisos desaparecendo de sua família. Mas ele não se importou de verdade. É por isso que ela pensa que a melhor forma de ser um defensor é manter quem você está protegendo sempre longe de você. Que visão! Ela conclui dizendo que se ela lutar sozinha na linha de frente enquanto sua equipe fica para trás, então eles não estarão em perigo e poderão fugir se as coisas desandarem. Orhan nota a dor no rosto de Carol e decide que isso está acima do seu salário. Melhor não se meter. E como um estranho, ele provavelmente não deveria se intrometer mais. Ele decide animar um pouco o ambiente e diz a Carol que contará com ela hoje para lidar com os inimigos. E imediatamente o rosto dela se ilumina como antes, enquanto ela diz para ele deixar com ela. Que mudança de humor. Sofia, a rainha da atenção, decide imediatamente voltar os olhares de todos para ela, tentando ser a escolhida e pergunta a Orhan o que lhe falta e como ela pode melhorar como companheira de equipe e como maga. Que oportunista. Ouvindo isso, Logan também se intromete, afirmando que até ele quer saber como pode melhorar a si mesmo. Orhan diz a todos para se acalmarem e avança para o 36º andar, onde os novatos começam a aquecer. Que agitação. Selma chama Orhan, afirmando que hoje será o último dia deles, e o mais desafiador até agora. Então precisam ter certeza de que nada dê errado e completar a expedição com sucesso. Que responsabilidade. Ela então se vira para o grupo de Orhan e afirma que as crianças parecem ter pegado um carinho por ele. E Orhan revela honestamente que, depois do artigo do jornal, ele pensou que provavelmente tinha perdido todo o respeito que poderiam ter por ele num instante. Que engano, mas acontece que ele estava errado. E essas crianças são muito mais espertas e independentes do que parecem. Selma concorda, afirmando que esse grupo pode dar trabalho às vezes, mas que tem um futuro brilhante pela frente. Que potencial. Ela então diz a Orhan que a morte de Albert foi um golpe enorme para o clã deles, pois ele era a estrela do clã, e o clã rapidamente começou a ficar para trás. Foi então que o antigo clã de Orhan, o grupo do herói, assumiu a liderança. Que reviravolta. Orhan afirma que o Dragão Negro foi incrivelmente difícil para eles também, e poderiam ter perdido alguém facilmente durante aquela luta, o que teria aleijado o grupo completamente. Selma afirma que o buraco que Albert deixou ainda está aberto, e eles nunca conseguiram preenchê-lo até agora. E finalmente pergunta diretamente a Orhan se ele gostaria de se juntar ao grupo deles. Que proposta! Orhan diz que se sente honrado, mas responde que um grupo não precisa de 2 encantadores, especialmente se um deles é a melhor feiticeira do continente. Selma cora, mas responde que não quis dizer como encantador, mas como espadachim. Que reviravolta inesperada. Isso o pega de surpresa, mas Selma diz que o observará hoje e verá que tipo de habilidades ele tem como espadachim. Logo, todos se separam em seus próprios grupos, e Orhan fica sozinho com os 3 novatos que ele deve monitorar. Que responsabilidade! Carol pergunta por que estão se separando tanto, pois ela não gosta muito da ideia de se perder no labirinto dessas cavernas. Orhan ri, afirmando que este é um bom exercício para eles, pois muitas vezes um grupo precisa se dividir para verificar múltiplas passagens ao mesmo tempo e encontrar a que leva à sala do chefe. Que estratégia! É por isso que os clãs com muitos membros, como os Coelhos do Céu Noturno, estão sempre em vantagem, pois podem verificar todo o sistema de cavernas muito rapidamente. Logan afirma que Orhan foi ao andar mais profundo que alguém já viu. Então eles não deveriam enfrentar problemas aqui. Que moral. Enquanto Logan e Carol o cercam, perguntando como é a masmorra nos níveis mais profundos e que tipos de monstros podem ser vistos lá, Orhan responde que os andares profundos começam por volta do nível 72, e o ecossistema muda, tornando-se uma montanha nevada e acidentada com nevascas e tempestades de neve frequentes, e lagartos de gelo que espreitam na escuridão, esperando você adormecer. Que perigo! Com isso, Orhan diz para eles focarem na tarefa em questão, pois não quer que fiquem apavorados a essa altura, e eles avançam mais fundo na masmorra. A caverna inteira parece vazia, o que a torna muito assustadora, e Logan afirma que ainda não viram um único monstro neste andar. Que silêncio estranho. Ele se vira para Orhan e pergunta se o 40º andar costuma ser assim. Orhan balança a cabeça enquanto o nó em seu estômago se aperta, e ele se pergunta se seu pressentimento estava certo e se há algo muito errado com a masmorra hoje. Carol começa a fazer um alvoroço, dizendo que já quer lutar contra uns monstros, quando de trás de uma das rochas, um Goblin azul surge. Carol fica radiante por finalmente ver um monstro e corre imediatamente para cima dele, sem pensar 2 vezes. Orhan tenta parar Carol, mas ela já estava longe demais. Então, ele rapidamente usa seu debuff de agilidade para reduzir a velocidade do Goblin, o que ajuda Carol a matá-lo num único e rápido ataque. Ela começa a celebrar, mas Orhan a repreende dizendo para não atacar os inimigos sem pensar. Ele afirma que os Goblins azuis são muito rápidos e fortes, e ela poderia ter se metido em perigo, o que forçaria Logan e Sofia a sair de posição, colocando-os em risco também. Carol reconhece seus erros, então, para suavizar o golpe, Orhan decide ensiná-la um estilo de defesa ativa. Ele explica que ela precisa focar nos movimentos do inimigo e atacar no momento certo, que seria logo antes que eles pudessem lançar o próprio ataque. Isso impedirá que o ataque deles aconteça e dará ao resto do grupo uma vantagem incrível. Carol ouve tudo maravilhada, mas logo Logan a empurra para o lado e pede algumas orientações também. Ele os manda virar, pois 2 monstros lobo correm na direção deles por trás, antes mesmo que pudessem se aproximar.
Uma armadilha mágica se ativa e os espeta no corpo. Orhain diz a Logan que ele deveria começar com os feitiços de armadilha, o que permitiria à sua equipe focar no inimigo à frente, em vez de se preocupar com o que poderia atacá-los por trás. Logan ouve cada palavra com entusiasmo, pensando que quer se tornar um mago exatamente como Orhain, em todos os aspectos. Orhain então se vira para Sophia e diz a ela que deveria começar a aprender a usar 2 feitiços mágicos de uma vez. Ela responde que parece complicado, mas Orhain promete que não é tão difícil quanto parece, e qualquer um pode usar 2 feitiços mágicos de uma vez com um pouco de prática. Ele afirma que os conjuradores avançados podem até usar uma dúzia de feitiços mágicos ao mesmo tempo. Sophia fica chocada ao ouvir isso e pergunta por que ela não pode simplesmente aprender a usar versões mais fortes da magia que já usa. E Orhain explica que usar ataques mágicos mais poderosos exige tempo para processá-los e prepará-los, o que leva a um período de inatividade em que ficam completamente vulneráveis e não podem fazer nada a respeito. Se ela aprender a usar múltiplos feitiços, pode preparar um segundo feitiço preventivamente, enquanto o primeiro está prestes a ser lançado. Assim, seu tempo de inatividade seria praticamente zero, e ela não teria que enfrentar nenhuma vulnerabilidade durante suas lutas. Com isso, eles finalmente conseguem chegar à sala do chefe, onde os guias se reúnem e dizem aos novatos para ficarem atrás e observarem enquanto eles lidam com o chefe. Orhain entra na sala com os outros e diz para focarem nos ataques, pois ele tentará apoiá-los o máximo que puder. Com isso, a luta começa, e Orhain imediatamente parte para a ofensiva, aproveitando um momento perfeito para atacar e cortar as pernas do monstro, bem quando ele ia atacar, fazendo-o tropeçar para trás. Antes que o monstro pudesse recuar e recuperar o equilíbrio, Orhain já havia colocado uma armadilha que cria uma parede atrás do chefe, impedindo-o de desviar. Selma imediatamente usa magia de multiconjuração, criando 5 círculos mágicos de uma vez e ataca enquanto o tanque bloqueia o golpe, e o outro espadachim finaliza a luta com um único golpe de sua espada. Os novatos assistem maravilhados, pois a luta acabou num instante. Logan não consegue acreditar na precisão com que esses ranqueadores A lutam, pois não houve um único passo em falso, e tudo foi perfeito. Com isso, a expedição avança, limpando um nível após o outro, e finalmente chegando à sala do chefe do 50º andar. O chefe acaba sendo um caranguejo gigante com uma carapaça quase indestrutível. Selma diz a Orhain que ele é o mais forte entre eles, e se ele conseguir cortar a garra gigante do caranguejo, o resto deles pode lidar com o resto. E todos poderão voltar para casa para um banquete. Orhain sorri e saca sua espada, movendo-se com confiança em direção ao monstro gigante, enquanto o tanque o avisa para ter cuidado, pois a carapaça do caranguejo é supostamente incrivelmente dura e muito difícil de perfurar. Orhain não parece se importar, no entanto, pois ele salta no ar e esmaga sua espada contra a articulação do caranguejo, cortando sem esforço sua garra gigante, o que remove a única ameaça com a qual eles precisavam se preocupar. Com isso resolvido, Selma e os outros lidam facilmente com o monstro e todos aplaudem enquanto a expedição finalmente chega ao fim, e eles se preparam para voltar. A celebração é interrompida, porém, quando Orhain sente um imenso pavor e de repente a própria realidade se quebra e o dragão negro emerge da fenda voando direto na direção deles. O sangue de Orhain gela ao ver o dragão negro, e ele grita para todos correrem, mas parece que ele é o único que consegue sequer pensar, porque até os outros guias ranqueadores A estão congelados no lugar devido à imensa pressão que sentem. Os ranqueadores A, incapazes de se mover, pensam: por que diabos isso está acontecendo? Por que um monstro de verdade está nos atacando em andares de nível tão baixo? Selma é a única que consegue pensar um pouco, mas mesmo ela está incapaz de se mover. Ela percebe que precisa assumir o comando aqui e agora para garantir que os novatos escapem dessa monstruosidade. Mas a aura imensa do dragão parece estar tornando o ar pesado, sugando o oxigênio da atmosfera, enquanto Selma pensa em todas as histórias de terror que ouviu sobre o dragão negro, o monstro que caça aventureiros e os massacra completamente sem deixar rastros. Orhain imediatamente começa a quebrar a cabeça com ideias para sair dessa situação mortal, quando de repente ele percebe que já derrotaram um chefe deste nível, o que significa que, se conseguirem alcançar o cristal no final desta caverna, podem se teleportar de volta em segurança. Essa é a única saída dessa confusão. Então ele pensa em reunir os outros para seguir seus planos, mas quando se vira para chamá-los, percebe que todos estão presos em transe, incapazes de tirar os olhos do monstro. Isso é mais do que assustador, pois monstros são naturalmente atraídos por grandes grupos de pessoas. Então, o dragão fará o mesmo, e se eles não se afastarem imediatamente, serão imediatamente aniquilados. Por um breve momento, Orhain pensa que talvez devesse simplesmente tentar fugir para o cristal, pois ele definitivamente pode sobreviver sozinho. Mas ele imediatamente descarta esse pensamento, enojado consigo mesmo, e percebe que deve lutar com o dragão para dar aos outros algum tempo para escapar em segurança. Ele decide que não vai traí-los, custe o que custar, e que vai derrotar o dragão. Com isso, ele agarra sua espada e a saca com uma feroz determinação para proteger as pessoas que ele tanto se importa.
Ele grita para os outros guias se posicionarem, o que os tira do transe, e Selma também volta a si. Ela ordena que os outros assumam uma postura defensiva para garantir que os novatos sejam mantidos fora de perigo, e imediatamente os aventureiros ranqueadores A entram em ação. O mago cria uma barreira mágica para absorver o dano do ataque do dragão, mas Selma percebe que sua magia não é nem de perto forte o suficiente para deter a explosão. Orhan, por outro lado, corre sem medo em direção ao dragão, mas imediatamente lança um feitiço protetor próprio para reforçar os guias. Felizmente, isso foi o suficiente para salvá-los da morte certa, mas eles estão completamente abalados, sabendo que sem Orhan seriam um monte de cinzas agora. Orhan desvia do ataque do dragão enquanto recua taticamente, mas não dá ao dragão nenhuma chance aberta para carregar seu ataque. Ele rapidamente saca uma pequena adaga e a atira no olho do monstro. O dragão imediatamente fecha o próprio olho para evitar ficar cego, mas tudo fazia parte do plano de Orhan, pois ele usa aquele milésimo de segundo para pular no dragão. Mirando decapitá-lo com um único golpe de sua espada, o corte cria uma explosão imensamente forte, espalhando poeira e fumaça por toda a caverna, o que faz os guias pensarem que ele pode ter derrotado a fera. Mas Orhan sabe melhor e mantém a guarda alta. Enquanto a poeira se dissipa, o dragão se levanta mais uma vez com um grito de raiva, mas completamente ileso. Orhan ordena que os guias cubram os novatos por todos os lados e garantam que nenhum deles se machuque, custe o que custar. Enquanto ele distrai o dragão, Selma parece incerta sobre a situação. Mas Orhan sorri e diz a ela para não se preocupar, pois ele tem um plano para lidar com isso. Ele diz aos novatos para aguentarem firme, e com isso ele se lança em direção ao dragão, que imediatamente carrega seu sopro flamejante e ataca Orhan, que desvia dos golpes e começa a correr em círculos ao redor do monstro, tentando distraí-lo ao máximo de suas habilidades. Selma e os outros ficam atônitos com as habilidades e a bravura de Orhan, considerando que ele decidiu lidar com o dragão sozinho. Selma se questiona, pensando se é a decisão certa deixar Orhan enfrentar aquela fera mortal sozinho, a mesma fera que matou o poderoso herói Albert. Ela percebe que se importa muito com Orhan neste momento e que a destruiria se algo acontecesse a ele. Orhan está completamente focado, no entanto, enquanto desvia de um ataque após o outro, e até consegue refletir um dos ataques do dragão. De volta para ele, enfurecendo ainda mais a besta sombria. Logan e Sofia ficam chocados ao ver a magia de reflexão, pois nunca tinham visto nada parecido antes. Esse é de fato o caso, pois nem mesmo os melhores magos do mundo conseguem fazer isso, já que a reflexão mágica é um dos feitiços originais de Orhan em seu arsenal, que reflete qualquer ataque mágico de volta ao atacante com o dobro da força. Para sua irritação, porém, as escamas do dragão são tão duras que mesmo depois de absorver uma explosão de fogo incrivelmente forte, ele ainda permanece de pé, completamente ileso. Ele percebe que não tem mais opções e terá que arriscar agora. Ele rapidamente usa um impulso de status de multiconjuração, criando 6 círculos mágicos de uma vez e aumentando seu potencial. Selma fica impressionada ao ver isso, pois até magos de alto nível têm dificuldade em usar multiconjuração para mais de 3 círculos mágicos, mas Orhan usou 6 sem suar a camisa. Ela se pergunta se deveria ajudar, pois mesmo depois de impulsionar seus próprios atributos, Orhan não seria forte o suficiente para lidar com o monstro. Antes que ela pudesse tomar uma decisão, Orhan usa um segundo feitiço de impulso de todos os atributos, antes de usar mais um impulso. No total, ele multiplica e dobra seus próprios atributos 6 vezes diferentes, o que deixa o guia sem palavras, pois é suposto ser completamente impossível para qualquer um conseguir fazer isso. Orhan começa a brilhar como um Super Saiyajin, com raios cercando seu corpo e tudo mais. O dragão não parece saber o que aconteceu com Frieza nas mãos dos Saiyajins, porém, então continua a tentar atacar Orhan com um golpe de cauda. Mas Orhan desaparece e aparece pendurado na beirada tão rápido que Selma sentiu como se ele tivesse se teleportado para lá. Selma fica tremendo ao perceber o verdadeiro potencial de Orhan, que foi além do nível de qualquer mago de suporte na história e está literalmente recriando a forma como se via a magia. Usando um feitiço original após o outro, Orhan cai no chão, mas sangue começa a sair do seu nariz. Ele sabe que aumentou seus atributos além do potencial humano, mas seu corpo ainda é o de um humano, e não consegue aguentar a quantidade de esforço que seus atributos estão impondo a ele. Além disso, sua mana está sendo esgotada muito rapidamente, já que ele está basicamente usando 32 feitiços de uma vez, cuja carga é grande demais para qualquer conjurador sustentar por muito tempo. Ele sabe que a única chance que tem de vencer é indo com tudo e terminando esta luta o mais rápido possível, então ele corre para o dragão, desviando de seus ataques e pula para atacar de cima. O dragão percebe isso e imediatamente tenta derrubá-lo com a cauda, mas Orhan não é nenhum idiota e consegue criar um bloco de mana sobre o qual ele consegue ficar de pé, fazendo o dragão errar seu ataque. Logan fica chocado e se pergunta se este é mais um de seus feitiços originais. Orhan usa este feitiço especial dele, chamado Convergência Mágica, que pode sugar a mana do ambiente e focá-la em uma pequena área.
Oliver tem a mesma habilidade, mas ele a usa inteiramente de forma ofensiva e deixa a defesa para Orhan todas as vezes. Ele corre para o dragão mais uma vez e aumenta a afiação de sua espada antes de cortar o dragão novamente. Dessa vez ele consegue e acerta um golpe devastador no pescoço do dragão, cortando sua armadura grossa e danificando o corpo sob todas as escamas. O dragão cai com um baque, enquanto Logan e Sofia celebram, pensando que a besta sombria está derrotada para sempre. Selma sabe melhor do que pensar assim, e percebe que o dragão provavelmente está apenas um pouco ferido. Mas Orhan parece estar no limite, pois ele tropeça no chão, tentando recuperar o equilíbrio e manter seu ataque para não dar ao dragão nenhuma chance de se recuperar. Ela quer se juntar e ajudar Orhan, mas ela sabe que os membros mais fortes de seu clã juntos não conseguiram acertar um único golpe no dragão, então o que diabos ela poderá fazer? O dragão se senta novamente e usa seu sopro flamejante para criar alguma distância entre ele e Orhan, antes de canalizar um monte de magia sombria ao seu redor e disparar uma barragem de lanças mágicas em Orhan, que tenta usar sua velocidade para evitar a maioria delas. Orhan pensa nos dias em que tudo era colorido e feliz, quando ele brincava nas ruas com Oliver, sem nenhuma preocupação no mundo. Mas um dia tudo mudou, quando alguns bandidos atacaram sua vila e destruíram tudo e todos que lhes eram queridos. Eles ficaram indefesos e não puderam fazer nada além de chorar por sua situação, enquanto o mundo ao redor deles queimava. Na manhã seguinte, eles enterraram cada pessoa que puderam encontrar e ambos juraram ficar mais fortes a cada dia e alcançar um ponto onde pudessem proteger as pessoas e as coisas que lhes eram queridas, para que nada e ninguém pudesse roubar deles nunca mais. Orhan usa suas memórias para impulsioná-lo enquanto ele sai da poeira, direto para o dragão, recusando-se a ceder diante da morte certa. O dragão começa a carregar seu ataque mais forte, que já matou tantos aventureiros até agora, que é considerado a própria morte. Orhan se prepara e enquanto o dragão atira as lanças mágicas nele, ele se esquiva e se move entre elas, enquanto as lanças o erram por meros centímetros, mas ele continua avançando e atira uma magia de bola de fogo como distração antes de tentar cortar a cabeça do dragão. Para seu horror, o golpe de espada falha, pois as escamas do dragão endurecem como um escudo indestrutível. Ele recua rapidamente e desvia da maioria das lanças mágicas antes de criar uma parede à sua frente para se proteger. O dragão muda seu padrão e curva uma das lanças para atacar por trás, e isso provavelmente teria matado qualquer outra pessoa. Mas Orhan usa seus reflexos divinos para refletir a lança para longe de si, salvando sua vida. Ele continua o ataque, desviando e atacando o dragão, garantindo não dar ao dragão nenhum espaço para atacar os novatos. Ele pensa em como antes tinha uma equipe para lutar com ele, e todos tinham papéis separados, mas agora ele é o único aqui. Ele afasta os pensamentos ao se lembrar que jurou derrotar o dragão sozinho e se tornar um aventureiro que não precisa de nenhum grupo para sobreviver em qualquer masmorra. Com isso, ele arma uma carta armadilha que continua a bombardear o dragão com precisão implacável, dando-lhe tempo para carregar seu ataque mágico de convergência em sua espada, assim como o ataque supremo de Oliver, com a diferença de que sua lâmina é toda preta. Mas como todos sabemos, uma vez que você entra no preto, não sai mais. Ele carrega o ataque e o mira no dragão com toda a sua força, atravessando o ataque do dragão e atingindo-o em cheio no peito. Antes que pudessem celebrar, o dragão se levanta novamente e parte para a ofensiva, forçando Orhan a correr e desviar de ataques um após o outro. Seus buffs começam a desaparecer, então ele usa a mana restante para impulsionar seus atributos mais uma vez e ataca o dragão com um golpe poderoso, que o derruba do céu. Mas o dragão ainda sobrevive e se levanta mais uma vez. Orhan respira com dificuldade ao perceber que tanto ele quanto o dragão estão nas últimas, até sua espada se estilhaça em pedacinhos. Ele então decide que vai acabar com isso num ataque de tudo ou nada, ou morrer tentando. Ele invoca um buraco negro à sua frente e converge toda a energia ao redor para criar uma espada de energia altamente focada, que ele agarra com as duas mãos e se prepara para lutar. O dragão imediatamente atira as lanças mágicas em Orhan, mas Orhan usa a última força que lhe restava para desviar de todos os ataques, enquanto usa magia de bloqueio e reflexão para confundir o dragão. Finalmente, ele se impulsiona de uma das magias de reflexão e se lança em direção ao dragão, usando seu ataque mais poderoso para atingir a cabeça do dragão, criando uma enorme explosão, cobrindo tudo em poeira. Assim que a poeira baixa, Selma encontra Orhan ainda vivo, respirando com dificuldade enquanto se apoia na espada, sem perceber que acabou de fazer história ao ser a primeira pessoa a derrotar o dragão negro, e sozinho. Fora da caverna da masmorra, uma enorme multidão se reuniu com a notícia do dragão negro. Mas, de alguma forma, Luna e os membros de seu grupo chegam à entrada da masmorra, esperando chegar a tempo e conseguir salvar o máximo de pessoas possível. Luna diz aos curiosos para se afastarem, pois um dragão negro está à solta. Mas quando ela consegue passar por eles, para de repente ao ver o dragão negro, cara a cara com ela. Oliver a segue e fica tão assustado que saca uma espada, pronto para lutar. Mas Luna manda ele se acalmar e recuar. Ela percebe que algo está errado com o monstro e quando os outros chegam, fica claro que o dragão negro já está morto. O
grupo do herói fica chocado com isso, pois nem conseguem imaginar qual grupo seria forte o suficiente para derrotar essa fera. Mas eles não precisam pensar muito, pois Luna percebe Orhan mal conseguindo ficar de pé, apoiando todo o seu peso na espada e parecendo completamente acabado. Ela se pergunta se Orhan, junto com os outros aventureiros presos lá dentro, conseguiu derrotar a fera. Ela imediatamente diz a ele que precisa de cura, mas Orhan manda ela se afastar e apenas resolver a bagunça. Luna fica sem palavras, pois não sabe o que dizer à pessoa que eles expulsaram do grupo para melhorar a situação. Sua atenção então se volta para os aventureiros com quem Orhan entrou na caverna e ela percebe que nenhum deles tem sequer um arranhão no corpo depois de lutar contra um monstro tão insano. Mas é aí que a ficha cai. Orhan derrotou o dragão negro sozinho. Ela não consegue acreditar em seus pensamentos, mas não há outra explicação. Ao passar por seus ex-companheiros de equipe, o tanque idiota pergunta a Orhan o que diabos aconteceu com o dragão. Mas Orhan o ignora, assim como seu crush te ignora, e continua andando. O tanque imbecil grita para Orhan responder a pergunta, mas Luna manda ele calar a boca, pois está claro que Orhan foi quem derrotou o dragão. O tanque fica bravo com ela, e como um incel revoltado, corre em sua direção, mas ela simplesmente usa sua magia para congelá-lo no lugar, e teria dado uma surra nele se não fosse por Oliver, que mandou eles pararem a briga. Enquanto ele olhava com raiva para Orhan, furioso por ter sido ofuscado por ele. Naquela noite, Sofia se lembrou de tudo o que aconteceu durante a expedição de 3 dias para um relatório, mas tudo o que ela conseguia escrever era sobre Orhan e como ele era incrível. Ela se lembrou de como ele não só a ensinou o básico de magia, como ser uma melhor jogadora de equipe, mas também salvou sua vida ao lidar com o lendário dragão negro e sozinho. Antes que ela pudesse terminar seu relatório, Selma entra no quarto parecendo esgotada pelo cansaço de lidar com tudo desde a manhã. Ela vai direto e se joga na cama, pronta para dormir. Mas Sofia consegue levá-la ao balneário para uma sessão refrescante, onde Selma pergunta a Sofia o que ela achou do estilo de luta de Orhan, porque ela não consegue entender. Para ela, Orhan é inconcebivelmente forte, com uma força inesgotável que ela jamais conseguiria comparar. Mas o ponto de vista de Sofia era diferente. Ela explica que, para ela, parecia que Orhan simplesmente tem um domínio tão forte dos fundamentos que consegue fazer coisas lendárias apenas utilizando seu corpo e habilidades da maneira mais eficiente. Ela explica como Orhan ensinou ao grupo deles a melhor forma de lutar em seus respectivos papéis, e ela notou as mesmas coisas sendo implementadas em seu próprio estilo de luta, com a diferença de que Orhan estava literalmente agindo como o mago, o curandeiro, o tanque e o espadachim, tudo sozinho. Isso dá a Selma uma percepção muito necessária e ela agradece a Sofia pela ajuda. Na manhã seguinte, Orhan acorda com dor, pois seu corpo inteiro está doendo pra caramba. Ele usa seu feitiço de alívio da dor em si mesmo para conseguir andar, pelo menos, e começa a se vestir quando percebe Selma vindo vê-lo. Ele desce para encontrá-la na lanchonete, onde se sentam e conversam tomando um café preto. Ela pergunta a Orhan como ele está se sentindo agora, e ele responde que está bem, sem mencionar o fato de que está tomando uma porrada de analgésicos para fazer até as coisas mais básicas. De repente, Selma se levanta e faz uma reverência profunda, agradecendo a Orhan por salvar a vida dela e a vida de todos os novatos, garantindo que a expedição fosse um sucesso e que não houvesse baixas. Orhan diz a ela para não se preocupar, pois foi um esforço de equipe. Selma então pergunta se ele pode acompanhá-la até a sede da guilda, pois o líder da guilda deles queria conversar com ele. Orhan concorda, já que não tinha nada melhor para fazer mesmo. Ambos vão para a sede da guilda, onde encontram o líder nerd confortavelmente sentado no sofá. Ele vai direto ao ponto e pergunta a Orhan se ele gostaria de se juntar aos coelhos prateados do céu noturno como um atacante de linha de frente em seu grupo mais poderoso. Além disso, ele também oferece torná-lo tenente do clã, para que ele possa guiar e lidar melhor com as operações do dia a dia. Orhan fica chocado, pois ser tenente significa muito e geralmente é reservado para os membros mais antigos e geralmente fundadores de um clã. Qualquer um teria aproveitado essa oportunidade, mas Orhan não é qualquer um. Então ele pede um tempo ao nerd para refletir sobre a decisão, o que o nerd concede feliz. Enquanto voltava, Orhan repassa toda a conversa, pois ainda não consegue acreditar que um dos melhores clãs do mundo o quer para liderar seu melhor grupo, e também ser um dos líderes do clã. Ele decide conversar com o velho que faz sua armadura e pede sua opinião. Orhan ainda teme ser usado e descartado, assim como seus antigos companheiros de equipe fizeram. Mas o velho simplesmente ri e diz para ele não ser tão mimimi o tempo todo. Eles conversam mais um pouco, mas então Orhan recebe uma ligação para uma reunião da Guilda dos Aventureiros, então ele vai até lá e encontra os membros da guilda já sentados para um comitê de inquérito. Ele se senta quando o mestre da guilda pergunta a Orhan se é verdade que o dragão negro apareceu no 50º andar, onde ele foi forçado a lutar sozinho. Orhan acena em concordância, mas Derek abre a boca grande e afirma que eles já o haviam enfraquecido, fazendo o dragão fugir, e Orhan quase conseguiu desferir o golpe final e reivindicou a morte. Annie também intervém, alegando que ele deveria ser grato por terem salvado sua vida e o terem deixado famoso da noite para o dia. Orhan simplesmente os olha e manda eles calarem suas bocas idiotas, o que faz Derek se levantar com raiva.
mas é só isso que ele consegue fazer, pois Luna manda ele sentar imediatamente. Orhan então parte para a ofensiva e se vira para Oliver, perguntando por que diabos ele foi direto para o andar 92 depois de contratar um novo encantador para o grupo deles. Ele pergunta se Oliver ficou muito arrogante e confiante só porque eles já estiveram naquele andar várias vezes. Orhan continua dizendo que avisou várias vezes que eles não eram fortes o suficiente, pois sempre limpavam aquele nível, e por isso, ele queria farmar mais antes de passar para um andar superior. Ele afirma que houve momentos em que quase perderam um de seus companheiros de equipe, o que deveria ter ensinado a qualquer um com um pingo de juízo que a sorte deles acabaria uma hora ou outra. Oliver simplesmente parece presunçoso e responde que eles eram fracos por causa dele, e por isso mal conseguiam limpar a sala. Foi por isso que contrataram um novo encantador. Ele afirma que com um encantador com melhores habilidades, ele presumiu que poderiam ir mais fundo. Orhan afirma que nem está bravo por ter sido demitido a essa altura. O que o deixa puto é o fato de Oliver não dar aos encantadores o respeito que eles realmente merecem. Oliver afirma que ser um encantador é moleza, pois eles só precisam ficar sentados em segurança e simplesmente garantir que os buffs não acabem nos companheiros de equipe. Com raiva, Orhan se levanta e diz a todos os momentos exatos em que seus buffs acabam. Ele afirma que cada pessoa tem um tempo de duração de buff diferente, e o encantador tem que se lembrar de cada um deles para poder lançá-los a tempo, enquanto também dá comandos e analisa a batalha. Enquanto tudo isso acontece, Selma está sentada lá fora no jardim, pensando em tudo o que aconteceu durante a expedição. Ela adoraria ter alguém como Orhan em seu grupo, mas se pergunta se Orhan sequer gostaria de ter companheiros de equipe depois do que aconteceu com ele em seu grupo anterior. Além disso, ele nem precisa de companheiros de equipe a essa altura, pois é um exército de um homem só que consegue lidar com tudo. Ela se lembra do momento em que, durante a luta contra o Dragão Negro, ela tentou dar-lhe alguns buffs, mas ele disse para ela não fazer nada, pois isso o desconcentraria. Isso a fez pensar que, mesmo que ele se juntasse ao grupo deles, ela só estaria sendo um peso para ele, antes que ela pudesse se afundar ainda mais em seus pensamentos. Zafia, Logan e Carol vêm correndo até ela, perguntando onde Orhan está, pois querem conversar com ele sobre se juntar à guilda. Selma suspira, afirmando que duvida que Orhan precise de uma equipe, já que todos eles seriam um peso para ele de qualquer forma. Logan e os outros afirmam que já sabem disso, mas um dia, lutando com ele, eles ficarão lentamente mais fortes, e ele finalmente terá que reconhecê-los como companheiros. Selma não tinha pensado nisso por essa perspectiva, e percebe que as crianças estão certas, e ela pode simplesmente aprender com Orhan e melhorar também. Ela diz a eles que podem encontrá-lo na sede da guilda, e eles imediatamente saem correndo para encontrá-lo. Na sede da guilda, Orhan finalmente sai, enquanto o mestre da guilda decide a penalidade pela participação forçada. Ao virar para as ruas movimentadas, ele percebe Sofia e a turma correndo em sua direção, e ele imediatamente sabe o que eles querem. Ele rapidamente se enfia em um beco próximo e continua correndo enquanto eles o seguem, gritando que só querem conversar com ele. Depois de conseguir escapar de alguma forma, pulando em cima de seus blocos mágicos, ele consegue se esconder dentro da loja do velho, que ri dele, afirmando que parece que ele está com medo de um bando de crianças. Orhan responde que não quer deixá-los tristes, dizendo que não quer realmente se juntar a nenhum grupo por enquanto. O velho afirma que sabe que Orhan ainda está procurando um lugar para chamar de seu, mas ele não precisa fazer isso sozinho. Naquela noite, Orhan sobe um penhasco para ficar sozinho e pensar no que o velho lhe disse, quando ele de repente encontra Sofia, que afirma que este é o seu lugar favorito, pois dali ela pode ver a lua muito claramente. Ela faz uma reverência e agradece a Orhan por salvar a vida deles no outro dia, e então pede a Orhan para se juntar aos coelhos prateados do céu noturno com eles, pois ela quer trabalhar com ele ainda mais. Orhan não a responde, mas pergunta que tipo de lugar a guilda é para ela. Ela pensa por um tempo antes de responder que a guilda lhe deu tantas boas lembranças que é um lar para ela. É aqui que ela pertence. Isso toca a Orhan e ele imediatamente toma sua decisão. Na manhã seguinte, ele vai ao encontro do líder dos coelhos prateados do céu noturno e diz ao nerd que gostaria de aceitar sua oferta de se juntar à guilda. Selma, que devia estar escondida, sai imediatamente e o parabeniza enquanto lhe entrega o uniforme. Com isso, ele sai e encontra Sofia e os outros correndo em sua direção, sem fôlego, ansiosos para saber se ele realmente aceitou, enquanto Orhan simplesmente sorri, afirmando que está ansioso para viver mais aventuras com eles. Uma noite depois disso, ele sonha com a época da infância, quando costumava lutar com Oliver, enquanto as pessoas que tentavam treiná-los para se tornarem heróis os observavam com olhos atentos. Notando cada movimento, Oliver parece muito tenso, enquanto dá tudo de si contra seu melhor amigo, enquanto Orhan ainda pega leve, mas acaba sendo desarmado. Ele sorri e cai no chão com um baque, afirmando que Oliver é forte demais e que ele não consegue derrotá-lo. Oliver responde com raiva que sabe que Orhan é muito mais forte do que isso e que ele sempre o derrotava antes. Orhan afirma que não é mais tão forte e que Oliver o superou há muito tempo. Oliver ainda não está satisfeito, mas não pode fazer nada a respeito, então ele olha para Orhan com raiva nos olhos, mas sai sem dizer mais uma palavra. Orhan permanece no chão, quando uma garota de cabelos prateados chamada Sion, amiga de Orhan, corre até ele e pergunta se ele está bem. Orhan sorri ao se levantar, respondendo que está perfeitamente bem, mas afirma que é embaraçoso para ele que ela o tenha visto apanhando assim.
Seon responde que acha que ele lutou heroicamente e parecia incrível enquanto fazia isso. Além disso, ela afirma que já sabe o que Orhan pode fazer se revelar sua verdadeira força. Mas Orhan afirma que não pode mais fazer isso, pois seu coração é fraco e seu corpo não aguenta mais. Seon, no entanto, promete que o ajudará a lidar com isso um dia. Mas, como um segredo de estado, suas palavras são apagadas de suas memórias, e ele não consegue realmente se lembrar do que exatamente ela estava falando. Como os dois eram um só e o que prometeram alcançar juntos e para onde ela desapareceu. Do outro lado do reino, porém, Seon ainda está viva e agora faz parte de um culto onde lidera um grupo de 3 pessoas enquanto eles massacram uma colaboração de 5 fortes grupos de aventureiros só porque não pertenciam à sua facção cultista. Depois que cada aventureiro estava morto, eles decidiram seguir em frente, mas de repente um homem de vestes brancas aparece na frente dela e diz que os líderes do culto acabaram de receber a notícia de que há um indivíduo desconhecido no Reino do Norte que derrotou o Dragão Negro sozinho. E Seon é ordenada a ir investigar essa pessoa. Ela tem que tentar recrutá-lo para o culto, mas se o sujeito recusar, eles devem matá-lo imediatamente. Seon pensa sobre isso, e percebe que não pode ser Oliver, pois ele é famoso demais para ser chamado de desconhecido e se pergunta quem poderia ser. Mas isso não importa muito para ela, pois se ele se opuser ao culto deles, ela o matará na hora. Com isso, Seon e seu grupo começam a se mover em direção ao Reino do Norte, sem saber que a pessoa que ela procura matar é ninguém menos que seu amigo de infância, Orhan. A pirralha de cabelo rosa em seu grupo afirma que o Reino do Norte ainda é controlado pela igreja, então eles terão que ser muito cautelosos com o que fazem, porque se forem descobertos, provavelmente serão pegos e jogados nas masmorras. Seon concorda que eles precisam manter a discrição e ficar disfarçados, mas ao mesmo tempo, ela tem uma sensação estranha sobre essa missão e espera que tudo isso acabe logo, pois não quer ir para aquela parte do reino. Acontece que ela foi apaixonada por Orhan durante toda a sua infância, e foi levada a acreditar que os velhos da igreja o deixaram tão estressado que ele tirou a própria vida. No dia em que recebeu essa notícia, seu coração gelou, enquanto ela pensava em todas as promessas que ele fez sobre como eles sempre estariam juntos e como ela sempre lutaria lado a lado com ele. Ela chorou horrores naquele dia até seu sangue gelar de raiva fervente e nunca mais foi a mesma. Desde aquele dia, ela decidiu que veria a destruição da igreja e de seu povo que levou Orhan à morte. Enquanto isso, Orhan está em uma reunião com todos os membros seniores dos Coelhos Prateados da Noite, onde o líder nerd de 4 olhos apresenta Orhan a todos, afirmando que ele foi a principal razão pela qual a expedição deles foi um sucesso. E além disso, ele é a única razão pela qual todos aqueles novatos e até mesmo os guias que os acompanharam sobreviveram, pois ele derrubou o Dragão Negro sozinho. O nerd diz aos outros que acredita nas habilidades de Orhan e o está promovendo ao posto de tenente para preencher a posição de seu amado herói Albert, que morreu no ano passado lutando contra o mesmo dragão. Ele afirma que se alguém tiver algum problema com isso, pode falar agora, então um velho se manifesta, afirmando que não tem problema com Orhan se tornando um dos líderes dos grupos, mas pergunta se Orhan sabe o que isso significa e se ele acredita ter a capacidade de tomar as decisões certas, pois uma vez que se torna tenente, ele não seria apenas responsável pela própria vida, mas também pela vida das pessoas que trabalham com ele. Ele afirma que muitas vidas estão ligadas a este clã, então qualquer decisão que ele tomar afetará todo o clã, e para muitos dos membros do clã, a única coisa que eles têm em suas vidas é o próprio clã. Então é dever deles sempre pensar no benefício do clã, mesmo que eles próprios tenham que enfrentar adversidades no processo. Orhan se lembra da promessa que fez a Sion, e uma enxurrada de memórias dolorosas voltam à sua cabeça, o que o faz perceber que ele não pode fazer do clã sua vida inteira. Ele responde honestamente e diz ao velho idiota que ele tem uma vida ao contrário de muitos deles, e é por isso que ele não pode dedicar tudo ao clã. Cada membro na reunião fica chocado. E nem mesmo Selma poderia ter esperado por isso. O velho explode, perguntando se ele sabe que a declaração que acabou de fazer o torna inelegível até mesmo para ser um membro do clã, muito menos um tenente. Ele pergunta o que diabos ele está fazendo ali, e Orhan responde que está ali porque sabe que protegerá qualquer um e todos de quem ele se importa. Selma percebe que Orhan não se importa realmente com o clã em si, mas quer proteger os membros dentro dele. O velho ainda está confuso, então Orhan desenha para ele, afirmando que fará tudo o que puder para proteger seus companheiros. Mas isso é tudo o que ele pode prometer. Nada mais, nada menos. O velho finalmente cede e o Ned faz uma votação para as pessoas que não têm problemas com Orhan se tornando um dos tenentes. É uma vitória esmagadora para Orhan, pois ele agora se torna um dos famosos tenentes dos Coelhos Prateados do Céu Noturno. Selma o leva pelo corredor para apresentá-lo à primeira unidade da qual ele fará parte, mas antes que chegassem, uma garota chama Selma por trás, dizendo que quer falar com o novo tenente. Selma sorri e apresenta a garota como Stella, da divisão de gerenciamento. Stella pergunta a Orhan se ele é bom em ensinar e diz que há um novo grupo que ela gostaria que ele ajudasse.
Selma diz que acha uma boa ideia, mas Orhan pergunta se não haverá problema com a Unidade 1. Selma o tranquiliza, dizendo que ele terá bem mais tempo livre do que quando estava no grupo dos heróis. Stella diz que enviará os materiais de apresentação do grupo e sai apressada. Selma o leva a uma das salas onde ele finalmente encontra a primeira unidade. Todos se sentam à mesa, e a garota de cabelo azul se apresenta primeiro como Rain, a maga do grupo. Orhan nota que, embora ela seja a mais velha do grupo, não tem muito a mostrar. Rain fica insegura, mas a loirinha assume, dizendo que seu nome é Otis e que ela é uma curandeira. O último membro é o grandalhão de cabelo prateado, que provavelmente conquista todas as gatas, chamado Will, o defensor do grupo, que adora agir como um tanque. Finalmente, Orhan volta sua atenção para Selma, que se apresenta formalmente de novo como a encantadora e líder do grupo. Orhan percebe que, de agora em diante, esses serão seus companheiros de armas, prontos para lutar e morrer por ele, se preciso. Por formalidade, ele também se levanta e se apresenta como Orhan, o atacante da linha de frente deste grupo agora. Will sorri, dizendo que desde que perderam Albert, ele vinha preenchendo essa função, mas não é bom nela. Selma diz para ele não ser tão formal e relaxar. Mas antes que pudesse sentar, Will pergunta como ele matou o dragão negro. Selma percebe que Orhan não estava totalmente à vontade, então diz que ele não precisa responder se não quiser, mas Orhan afirma que deve compartilhar a informação com os membros do grupo para que todos fiquem por dentro. Orhan começa a explicação e diz que o principal motivo de ter conseguido lidar com o dragão sozinho foi por causa de 2 feitiços originais que ele criou. Rain fica chocada ao saber que Orhan criou feitiços originais, mas ele continua, dizendo que o primeiro se chama Impacto, que pode aumentar o efeito de qualquer equipamento ou magia em 100 vezes. E o segundo pode ser usado várias vezes para amplificar o efeito de magias de suporte e basicamente qualquer buff. Ele revela que durante a luta com o dragão, multiplicou seus próprios buffs por 32 vezes, o que choca Rain e Otis, que afirmam que esse feitiço lhe daria uma enorme vantagem sobre praticamente qualquer um que ele encontrasse. Ele afirma que só pode usar esse feitiço em si mesmo, e o estresse no usuário é tão alto que ele não consegue sustentá-lo por muito tempo. Ele se lembra de como até a luta com o dragão negro se estendeu demais, e no final, ele estava em péssimo estado. Otis pergunta se sendo tão forte, ele pode basicamente assumir qualquer função, mas Orhan revela que só consegue usar magia de nível médio, por mais que tente. Isso surpreende a todos, e Selma pergunta como é possível, já que ele claramente sabe o suficiente sobre magia para criar seus próprios feitiços. Orhan olha para baixo, dizendo que nem ele sabe porque exatamente não consegue usar magia avançada. Mas de qualquer forma, seus feitiços originais cobrem essa falha, impedindo que ele seja totalmente inútil. Selma diz que pretende que todos desçam a masmorra muito em breve para praticarem o trabalho em equipe e pegarem o ritmo. Mas Orhan afirma que antes disso precisa de uma espada. Rain se surpreende que ele ainda não tenha encomendado uma nova e diz que levaria muitos dias para uma ser feita. Mas Orhan diz que usa uma espada comum, então é só ir a uma loja e comprar. Todos ficam chocados, pois aventureiros novatos usam armas assim, e não conseguem acreditar que o matador de dragões use uma delas em vez de uma peça personalizada. Eles o arrastam até o ferreiro do clã, mas ele diz que para alguém do calibre de Orhan, deveriam conseguir um item das camadas mais profundas das masmorras. Mas Orhan diz para ele não se preocupar e tira um monte de artefatos que conseguiu nas masmorras profundas, incluindo a escama do dragão negro. Imediatamente o grupo inteiro congela, e Orhan percebe que cometeu um erro ao reabrir uma ferida antiga. Ele deveria ter lembrado que foram derrotados por esse mesmo dragão e perderam membros muito queridos do grupo. Ele tenta se desculpar, mas Rain se recupera do seu trauma e diz a Orhan que a escama do dragão negro faria uma espada digna de ser empunhada pelo próprio matador de dragões. Alguns dias se passam e Selma organiza uma reunião de equipe numa manhã para falar sobre uma missão que lhes foi dada. Todos se sentam, mas ainda parece estranho para Orhan, pois ele está novamente em um grupo depois de ter decidido ir solo, que havia esquecido completamente essa sensação. Selma inicia a reunião, revelando que a divisão de gerenciamento de aventuras lhes deu a tarefa de coletar peles de ovelhas nocivas, e eles seguirão para o 86º andar para praticar o trabalho em equipe também. Orhan jura a si mesmo que fará com que este grupo vá além do 94º nível para que possam se orgulhar de serem iguais ao grupo do herói. Pouco depois, eles finalmente entram no 86º andar, que faz parte das masmorras inferiores. Mas a bela paisagem torna tudo tão bonito que os aventureiros se sentem mais relaxados, e é por isso que este nível é tão perigoso. E eles não podem baixar a guarda. Selma diz para não se distraírem com a paisagem, pois há muitos dragões da Terra neste nível, e eles podem ser uma ameaça. E de qualquer forma, o objetivo principal é praticar o trabalho em equipe com Orhan. Selma estabelece as funções básicas, dizendo que o trabalho de Will será atrair a atenção do monstro pelo maior tempo possível, enquanto Rain atacará pela retaguarda com sua magia explosiva. Otis se juntará ao ataque, garantindo que toda a sua magia de cura esteja pronta para ser usada a qualquer momento. A própria Selma garantirá que todos estejam bufados o tempo todo, e ela será quem dará todas as ordens.
enquanto Orhan será o trunfo e o atacante que estará na linha de frente, causando a maior parte do dano aos monstros. Otis se vira para Orhan e diz que ele provavelmente é forte o suficiente para lidar com todos os monstros sozinho. E até Will concorda, perguntando se eles não estariam apenas atrapalhando. Selma se vira para Orhan, dizendo que se ele acha que seria melhor atacar sozinho, ela também não tem problemas com isso. Mas Orhan responde imediatamente que faz parte desta equipe e seguirá todas as ordens dela. Além disso, o objetivo principal deles hoje é aprender a funcionar corretamente como uma equipe. Para isso, precisarão trabalhar juntos e ter sinergia. Selma percebe que Orhan está certo e que ela fez uma sugestão bem boba. Mas antes que ela pudesse clarear a mente, uma bola de fogo gigante é lançada na direção deles. Selma estava completamente aérea naquele momento e nem se move. Mas Orhan é rápido demais e desvia imediatamente, usando sua parede defensiva para salvar todos os seus companheiros ao mesmo tempo. Ele percebe imediatamente que é obra de um dragão da Terra, mas não há nenhum à vista, o que significa que terão que encontrá-lo primeiro. Otis se aproxima e diz a Orhan para não se preocupar, pois ela resolverá, já que tem uma habilidade especial chamada Rastreamento Mágico. Isso a ajuda a triangular a localização exata dos inimigos, apenas com base na aura mágica remanescente na área atacada. Ela começa a escanear a área e rapidamente encontra o inimigo escondido atrás de um monte de arbustos. Ela usa uma de suas habilidades tipo Flare Gun, que atrai o monstro para fora. Enquanto Will se prepara para fazer sua parte, o monstro começa a correr na direção deles, e Will também corre em sua direção. Selma sorri e diz que é bom que Orhan possa ver o poder da equipe, enquanto Will avança contra a fera e Rain carrega seu ataque mágico. O monstro dispara outra bola de fogo em Will, mas desta vez ele está pronto e corta a bola de fogo em duas sem problemas. O monstro lança mais rajadas de fogo em Will, mas são inúteis, já que Will simplesmente as corta em duas ou desvia, escapando ileso. Depois de atrair o monstro para a posição certa, Will recua, enquanto Rain usa uma de suas cartas armadilha e aniquila o monstro com sua magia de explosão. Até Orhan fica surpreso, pois eles trabalharam perfeitamente juntos e deram cabo do dragão rapidamente. Orhan olha para o Will e sua lança gigante, percebendo que ele não estava apenas desviando os ataques. Ele estava, na verdade, anulando-os, cancelando completamente a magia interna. Além disso, Rain usou uma habilidade mágica de grau especial, como a Nuke, com tanta facilidade e rapidez que o monstro nem teve tempo de reagir. Qualquer conjurador teria levado o dobro do tempo para lançar o mesmo ataque. Otis também foi incrível. Com sua habilidade de rastrear inimigos, não há chance real de serem pegos de surpresa pelos inimigos tão cedo. E Selma é quem os une, formando um dos melhores e mais sinérgicos grupos que ele já viu. Orhan diz a Selma na cara dela que está impressionado com todos na unidade, o que a faz corar. Mas antes que ela pudesse responder, um rugido alto chama a atenção deles. E eles se viram para ver mais 2 dragões da Terra que despertaram e estão ansiosos para lutar. Selma diz que isso é perfeito, pois agora podem praticar o trabalho em equipe de verdade. Will e Orhan se preparam para o ataque e correm em direção aos dragões em alta velocidade. Mas Orhan para no meio e se vira, sentindo que algo está errado, e usa seu feitiço de flecha de rocha para atirar no que parecia um campo vazio. Acontece que sua intuição estava correta, pois um monstro tartaruga mágico estava escondido por perto e se aproximava lentamente de Selma e das garotas para emboscá-las por trás. A intervenção de Orhan a salva de um desastre. Mas as coisas não melhoram, pois agora estão presos entre os 2 dragões da Terra e o monstro tartaruga blindado. Selma assume o comando imediatamente, dizendo que o monstro tartaruga tem uma carapaça incrivelmente forte, mas é muito lento, o que o torna um alvo principal para conjuradores de feitiços. Ela diz a Rain e Otis para lidarem com a tartaruga, enquanto Will e Orhan devem lidar com os dragões da Terra sem se preocupar com a tartaruga os atacando. Orhan parece estar gostando muito disso, pois as direções e decisões de Selma são nítidas e precisas, tornando-a alguém em quem podem confiar e seguir. Os dragões começam a correr em direção a Orhan, atirando suas bolas de fogo nele. Mas Will está no meio, agindo como uma parede impenetrável enquanto corta as bolas de fogo e os distrai, enquanto Orhan decide flanqueá-los pelo lado para ter um ângulo melhor. Orhan percebe que este grupo está funcionando exatamente como ele queria que o grupo do herói funcionasse, mas eles eram preguiçosos demais para seguir qualquer ordem. Ele se posiciona e usa seus próprios buffs mágicos para aumentar sua agudeza e força, e espera pelas ordens. Selma diz para ele esperar 5 segundos para que os dragões saiam da posição e então atacar simultaneamente com Will. Orhan espera o momento certo enquanto Will atrai um ataque dos dragões de rocha e então salta para trás, enquanto Orhan usa seu ataque de corte de ar para fatiar os dragões ao meio, matando-os imediatamente.
Enquanto isso, as garotas juntas conseguem atingir a tartaruga com um ataque de raio, seguido por uma rajada de fogo e depois um campo de gelo que destrói completamente a tartaruga, dando ao grupo mais uma vitória. Após aquela luta perfeitamente executada, eles começam a caminhar pelos campos e Orhan afirma que fazia muito tempo que uma luta não era tão fácil para ele, já que geralmente ele tem que fazer muito mais trabalho a cada combate. Selma para e pergunta a Orhan, seriamente, se na opinião dele eles estão prontos como equipe para enfrentar o andar número 92. Orhan responde que eles estão mais do que prontos para aquele andar e afirma que todos podem derrotar o dragão negro mesmo sem ele, se mantiverem a calma. Selma, no entanto, viu o dragão negro em combate em primeira mão muito recentemente durante a expedição de ensino e sabe que o dragão é incrivelmente forte e ela não quer perder mais ninguém na luta. Ao pôr do sol, eles terminam a missão e conseguem coletar as peles de 9 ovelhas nocivas, o que é mais do que suficiente para considerar a missão um sucesso completo. Orhan então pergunta a Selma se ela pode dizer onde ele pode encontrar o escritório de gerenciamento de aventuras. Já que ele foi chamado por eles, e Selma diz para ele não se preocupar, pois ela o acompanhará, já que também precisa relatar o sucesso da missão. Orhan a agradece e naquela noite todos vão celebrar em um pub, comendo comidas deliciosas e conversando sobre o dia. Depois de alguns drinks, Selma fica bêbada e começa a dar em cima de Orhan, que percebe que não conseguirá se segurar se ela continuar assim. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Rain também aparece ao lado dele e começa a abraçar seu braço, ficando bem pertinho. Will observa com interesse, torcendo por Orhan, dizendo que ele é um pegador nato, mas Orhan não aguenta mais. E assim que a clareza pós-coito bate, ele usa sua magia do sono para mandar as duas garotas para um sono profundo. Pouco depois, enquanto Sofia relaxava em seu quarto esperando a irmã chegar, ela ouve uma batida na porta. Ela esperava a irmã, mas ouve Orhan pedindo para ela abrir a porta. A princípio, ela ficou com medo de abrir a porta, pensando que não estava vestida apropriadamente. Mas Orhan diz que está com Selma e precisa que ela o deixe entrar. Sofia decide abrir a porta, mas nota que Selma está literalmente nas costas de Orhan, o que parece ainda pior do que a caminhada da vergonha que ela está acostumada a ver. Sofia percebe que a irmã é da rua e pede para ela sair das costas de Orhan neste exato instante. Ela também percebe que os dois devem ter se divertido muito, já que Orhan estava sorrindo quando chegou. Ela começa a se sentir excluída e dividida, já que claramente tem sentimentos por Orhan. E mais tarde diz a Selma que ela provavelmente estava deixando Orhan desconfortável. Selma se desculpa e vai para o banheiro tomar um banho quente, durante o qual ela pensa no jeito que Sofia olha para Orhan, e sabe com certeza que Orhan é o primeiro amor dela, e não deveria fazer nada para estragar isso. Mas ao mesmo tempo, ela pensa em tudo o que disse a Orhan, e percebe que até o chamou de bonito. Ela começa a entrar em uma espiral profunda, questionando seus próprios sentimentos por Orhan, perguntando-se se ela só gosta dele como pessoa e o admira como aventureiro, ou há sentimentos mais profundos envolvidos que podem sabotar seu relacionamento com a irmã à medida que avançam. Na manhã seguinte, Selma acompanha Orhan à recepção da gerência, onde encontram Stella esperando por eles. A mesa dela parece mais bagunçada que a minha vida amorosa, mas assim como eu, ela não parece se importar muito, e segue com o dia. Ela apresenta Orhan a Carla, a mulher super gata que é a cuidadora dos novos aventureiros que se juntam ao clã. Carla cumprimenta Orhan calorosamente e diz que ele vai cuidar do grupo número 10 e assumirá o treinamento deles. A partir de agora, ela pergunta se ele revisou os arquivos deles, e Orhan responde que já os conhece, mas verificou tudo a fundo e só então decidiu treiná-los pessoalmente. Carla parece aliviada e o agradece por assumir a turma, enquanto até Stella afirma que só Orhan pode lidar com eles neste momento. Orhan sorri e pergunta qual é a política de treinamento aqui, e o quão duro ele pode ser com eles. Stella responde que não há política sobre como treinar ninguém, então ele pode fazer o que quiser sem pensar duas vezes. Ela diz para ele simplesmente ensinar o que sabe da sua própria experiência e treiná-los o suficiente para que possam ir sozinhos no mundo exterior e não se machuquem tão facilmente. Orhan ainda está um pouco confuso, e Selma o entende melhor, dizendo que provavelmente seria melhor se Orhan tivesse um objetivo para trabalhar em vez de não ter nada em mente. Stella pensa um pouco e então responde que Orhan deve treiná-los de tal forma que os aprendizes sejam capazes de enfrentar o andar de nível médio sozinhos nos próximos 6 meses. Orhan afirma que são expectativas bem altas para os novatos, mas Stella responde que eles são tanto os encrenqueiros quanto os mais talentosos do grupo, então esperem muito deles no próximo ano. Além disso, eles já mostraram muito crescimento após a expedição de treinamento em que foram. Orhan concorda e afirma que fará o seu melhor, e com isso, Selma e ele saem da sala para voltar ao trabalho. No corredor, Selma para de repente e afirma que se Orhan leu todos os arquivos, então ele provavelmente sabe tudo sobre Sofia e ela mesma. Orhan abaixa o olhar um pouco desconfortável antes de assentir. Um traço de tristeza surge nos olhos de Selma, enquanto ela afirma que Sofia era filha da empregada que também era amante de seu pai. E tudo teria ficado bem, mas a mãe de Sofia morreu alguns anos após o nascimento dela. A família de Selma obviamente a acolheu, mas como era filha bastarda de uma amante de baixa estirpe, ela nunca teve um verdadeiro lugar na família e sempre foi tratada como uma estranha.
Isso ficou ainda mais difícil para ela quando Selma saiu de casa para se tornar uma aventureira. E quando ela voltou pela primeira vez, viu os olhos vazios e as expressões tristes de Sofia, que foram a causa de dois adultos tomando decisões tolas enquanto a criança tinha que arcar com as consequências. Selma não aguentou ver aquilo e levou Sofia consigo na próxima vez que saiu de casa. E desde aquele dia, Sofia sempre foi tratada como uma verdadeira irmã de Selma. Ela olha para Orhan e afirma que Sofia é a única coisa que ela ama neste mundo e que quer vê-la como uma aventureira de sucesso, custe o que custar. Orhan promete cuidar dela e finalmente se despede de Selma antes de entrar na sala de treinamento, onde encontra seus 3 pupilos esperando ansiosamente por ele. Eles imediatamente o cercam com saudações, mas Orhan consegue acalmá-los e então se senta na frente deles, afirmando que recebeu a tarefa de treiná-los a partir de agora. Os 3 parecem muito felizes. Carol afirma que ele é super forte e pode fazer qualquer coisa, ao que Orhan responde que ainda tem muito a aprender, mas Sofia o interrompe, dizendo que Carol está certa, pois ele literalmente derrotou o dragão negro facilmente sozinho. Orhan sorri, e pensa no encontro e no quão perto ele esteve de perder a luta contra aquele monstro, mas decide afastar esses pensamentos e simplesmente os agradece, antes de afirmar que um dia eles mesmos terão que lidar com o dragão negro, então devem treinar com toda a força antes que esse dia chegue. Ele lhes dá um discurso motivacional, afirmando que cada um deles tem muito potencial esperando para ser liberado, e ele acredita que um dia todos poderão limpar todas as masmorras sozinhos. Isso deixa as crianças animadas, e elas o agradecem por aceitá-los como alunos. Orhan sorri e começa dizendo que há algumas coisas que ele quer que eles sempre tenham em mente. A primeira é que devem manter a mente aberta o tempo todo e ser flexíveis para que, mesmo que as coisas não saiam conforme o planejado, possam encontrar uma maneira de lidar com a situação. A segunda coisa que ele lhes diz é para pensarem por si mesmos, pois nem tudo o que ele vai lhes dizer será perfeito, já que ele mesmo não sabe muitas coisas. Ele afirma que já cometeu muitos erros, e só porque ele é o professor deles, não significa que ele está automaticamente certo. Dito isso, ele lhes pergunta os motivos pelos quais decidiram se tornar aventureiros. Ele começa com Sofia, que parece um pouco envergonhada no início, mas depois responde que quer ser como sua irmã mais velha, Selma, e se tornar uma grande aventureira que pode tomar suas próprias decisões sem ter medo de ninguém. Orhan promete ajudá-la a realizar seu sonho um dia, e então se vira para Logan, perguntando sobre seus objetivos. Logan responde honestamente que está fazendo tudo isso por dinheiro. As outras garotas ficam chocadas, mas Orhan o manda continuar e ele revela que vem de uma vila onde conseguir comida diariamente é uma tarefa em si, onde as pessoas são forçadas a lutar a cada dia pela própria sobrevivência. Ele afirma que, embora a vila seja pobre, eles juntaram todo o dinheiro e o enviaram para a cidade para que seus talentos não fossem desperdiçados. Ele afirma que essa é a razão pela qual ele quer se tornar um aventureiro, para poder recompensá-los um dia. Ele revela que pensava que já era um aventureiro bem forte, mas quando viu o dragão negro e a verdadeira força de um aventureiro de alto nível, foi então que percebeu que ainda tem um longo caminho pela frente antes de se tornar um aventureiro poderoso. Orhan promete ensiná-lo tudo o que puder, mas diz que ele terá que se esforçar ao máximo também para garantir que possa retribuir a generosidade de sua vila 10 vezes mais. Com isso, ele se vira para Carol e pergunta sobre sua motivação, mas ela simplesmente responde que não tem motivações de verdade, e ela apenas luta porque pode matar os monstros e isso deixa as pessoas felizes, e ela gosta de ver um sorriso no rosto de todos. Orhan percebe que a escuridão dela é muito profunda, pois ela tenta não demonstrar emoções, mas a dor e a raiva dentro dela não podem ser escondidas. Enquanto ela tenta mascarar isso com um sorriso, afirmando que as pessoas param de sorrir quando há monstros por perto, então ela os mata, Orhan decide não forçá-la e muda de assunto, afirmando que quer que eles tenham em mente por que decidiram se tornar aventureiros enquanto estão treinando. Sofia pergunta a Orhan por que ele se tornou um aventureiro, e Orhan pensa em tudo o que enfrentou quando criança e responde que quer se tornar o mais forte que puder para que as coisas que ele se importa nunca possam ser tiradas dele. Custe o que custar. Ele promete que não vai tratá-los como crianças e pede que deem o seu melhor. Na manhã seguinte, eles começam o treinamento entrando nas masmorras de nível inferior, onde logo se deparam com uma matilha de lobos monstros. Sofia avança como de costume e mata 2 deles de uma vez com suas facas antes de seguir para o próximo grupo e matá-los um por um. Orhan pensa em como Carol é um problema, já que ela é uma defensora, cujo trabalho é desviar toda a atenção do atacante e focar na defesa. Mas ela sempre se joga de cabeça e tenta matar todos os monstros que pode, como se fosse uma atacante. Assim como ele pensou, ela luta de forma imprudente e se deixa vulnerável a um ataque pelas costas. Mas Orhan estava pronto para isso, e conjura uma parede de escudo para parar o lobo antes de pular e decapitar o monstro com um golpe limpo. Ele se vira para Carol, perguntando por que diabos ela se deixou completamente indefesa pelas costas. Mas Carol simplesmente sorri, afirmando que isso não importa de verdade para ela. Isso confunde Orhan, mas Carol simplesmente levanta a faca e corta o próprio pulso. Isso choca Orhan enquanto o sangue começa a jorrar da ferida.
Ele corre para estancar o sangramento, mas, para sua surpresa, a ferida se fecha sozinha e o sangramento para. Orhan nunca tinha visto nada parecido antes, enquanto Carol afirma que não pode ser morta, pois seu corpo se regenera imediatamente e ela está completamente acostumada à dor, e é por isso que ela não foca muito na defesa. Orhan pensa na história dela, em como ela foi capturada por uma organização de uma igreja maligna que a arrastou para fora de casa e, por causa de suas habilidades regenerativas, realizou todo tipo de experimentos nela. A igreja tem apenas um objetivo, que é a ressurreição do Senhor do Mal, e se tornou o maior sindicato do crime no continente atualmente. Carol foi salva há 2 anos, pela primeira unidade dos Coelhos Prateados do Céu Noturno, que incluía Albert. Ela era muito instável naquela época, mas lentamente melhorou e escolheu se tornar uma aventureira por vontade própria. A morte de Albert, no entanto, a atingiu muito, mas ela nunca demonstrou sentimentos naquela época. Orhan tenta se aproximar dela e diz que sempre que ela se machuca, ele e toda a equipe se sentem mal com isso, e seus sorrisos desaparecem. Isso a deixa completamente abalada. Ela solta as adagas e começa a chorar, prometendo nunca mais fazer algo assim. Orhan tenta estender a mão, mas ela recua bruscamente, implorando para ele não a bater. Isso atinge Orhan profundamente, pois ele percebe o quanto de trauma essa garota passou, e imediatamente lhe dá um abraço apertado que a confunde. Ele promete que ninguém nunca mais vai machucá-la enquanto ele estiver vivo, e diz para ela não se preocupar com nada. Na manhã seguinte, o treinamento de verdade começa, com Orhan ensinando Carol a desviar dos ataques em vez de deixá-los atingi-la, enquanto Logan pega uma lança para se tornar um membro mais versátil do grupo. Sofia recebe a tarefa de contar de 500 para trás enquanto atinge todos os alvos com 3 feitiços diferentes. O mesmo circuito de treinamento é repetido pelos próximos dias. Mas agora Will é quem treina Logan, pois ele é melhor com a lança do que Orhan, enquanto este se concentra em Carol e Sofia, que estão melhorando a cada dia que passa. Orhan finalmente se sente satisfeito com o treinamento básico deles, e anuncia que todos passaram no treinamento básico, e estão prontos para avançar para o próximo nível, que será mais difícil do que antes, mas ele tem grandes esperanças neles. As crianças comemoram enquanto Rain entra na sala de treinamento e diz a Orhan que eles precisam ir encontrar o ferreiro, pois sua espada está pronta. Animado, Orhan vai até o ferreiro, que lhe entrega sua espada elegante. No momento em que ele pega a espada, parece que ela foi perfeitamente moldada para ele. O ângulo perfeito, o peso perfeito e a sensação perfeita. Ele promete a si mesmo que, com a ajuda desta espada, garantirá que nenhum de seus companheiros seja ferido novamente. Sem saber o que o aguardava, ele está radiante de alegria com sua nova espada, que parece mais leve do que nunca, mas também incrivelmente afiada. Rain comenta como em todo o reino, só ele tem essa espada e mais ninguém. Orhan promete a si mesmo que sempre protegerá aqueles próximos a ele, não importa a situação. Na manhã seguinte, Orhan e seu grupo entram na masmorra e conseguem descer até o andar número 91. Ele encontra o rei morto-vivo lá, mas o monstro não é nada diante de Orhan e sua nova espada. Enquanto ele facilmente consegue cortar o monstro ao meio com um único golpe de sua espada, ele olha para sua espada com admiração, percebendo que esta arma é realmente algo de outro mundo. Seus pensamentos são interrompidos pelo resto de seu grupo, que o parabeniza por derrotar o monstro sozinho, o que significa que eles limparam o 91º andar e podem seguir para o próximo. Selma pergunta como ele se sente com a nova espada, e Orhan responde que a espada parece uma extensão da sua mão e é incrivelmente confortável. Will afirma que os Coelhos Prateados do Céu Noturno têm alguns dos melhores ferreiros trabalhando para eles. E Orhan tem que concordar, pois nunca viu um trabalho artesanal como este antes. Selma, no entanto, os lembra que os materiais e sua qualidade também importam muito, mas como Orhan usou as escamas de dragão negro como núcleo, é claro que sua espada será uma das mais raras e melhores de todo o reino. Depois de elogiar Orhan um pouco mais, Selma diz a todos que eles devem voltar para a guilda, pois, após terminar o 91º andar, o próximo objetivo é o 92º andar, aquele onde Albert perdeu a vida para o dragão negro, e promete que desta vez eles matarão o dragão custe o que custar. Quando saíram da masmorra, o sol já estava prestes a se pôr, e na neblina do entardecer, enquanto Otis falava sobre querer comer algo e tomar um longo banho, Selma chama Orhan de lado, perguntando se ela poderia conversar em particular. A princípio, Orhan se pergunta se algo deu errado, mas então Selma afirma que não é nada disso, e ela só queria discutir os planos para enfrentar o próximo andar amanhã. Orhan se desculpa, porém, afirmando que primeiro levará Sofia e o grupo para uma expedição de exploração de masmorra pela manhã, como já havia prometido a eles. Selma fica um pouco surpresa, perguntando se ele não deveria descansar, já que eles também devem ir para o próximo andar em alguns dias. Mas Orhan diz para ela não se preocupar, pois ele só vai como instrutor, e toda a luta será feita pelos novatos. Ele afirma que eles estão ficando muito bons, e ele acredita que deveriam ser capazes de limpar o 29º andar sozinhos amanhã, mas ele estará presente apenas por precaução.
Selma pensa em como o tempo está passando rápido, já que não faz muito tempo, Sofia não passava de uma recruta novata que não sabia controlar muito bem sua magia e agora sabe que ela vai alcançar o andar número 30 muito em breve, após o que eles seriam considerados aventureiros completos e iriam em suas próprias expedições sem supervisão. Naquela noite, ele vai encontrar o velho na loja e toma um chá lá. O velho parece um pouco preocupado e revela que ouviu alguns rumores perturbadores recentemente, revelando que, segundo os boatos na cidade, a organização criminosa Arenthrop está de volta e continua com seu título de assassinos de aventureiros. Ele afirma que esses rumores vêm de outra masmorra no lado sul do país, mas não é bom. Orhan entende a gravidade da situação muito bem, pois existem duas grandes organizações criminosas neste mundo, uma sendo a Armenthrop e a outra sendo a Igreja. Segundo a Armenthrop, ninguém deveria tentar limpar as masmorras, pois elas são algo divino e mais antigo que o tempo, com o qual os humanos não deveriam tentar mexer. Eles são muito fortes e brutais em suas ações, pois matam aventureiros que os encontram sem qualquer piedade por suas vidas. Orhan então pergunta ao velho se são apenas rumores, já que não foram notificados pelas guildas para ter cuidado ou algo assim. Mas o velho responde que ele queria que fossem apenas rumores. Mas alguns dias atrás, alguns aventureiros de alto escalão foram encontrados mortos, e isso só poderia ser o resultado de terem encontrado os homens da Armenthrop. Orhan pensa nisso e percebe que existe a possibilidade de a guilda não estar revelando nada ainda para evitar qualquer pânico desnecessário, o que pode causar ainda mais caos e piorar a situação 10 vezes. Ele pensa em por que essas pessoas se importam com as masmorras sendo limpas, mas percebe que tentar entender o que um assassino pensa é completamente inútil, e tudo o que ele pode fazer é garantir que evitará esses idiotas a todo custo. Toda a equipe parece um pouco tensa com a ideia de retornar ao 92º andar. Rain fica em seu quarto com a luz da lua entrando enquanto ela olha para a túnica que Albert usava quando morreu nas mãos do dragão negro. Ela diz a Albert para olhar por eles do céu, pois eles vão se vingar em breve. Will, por outro lado, vai ao ferreiro para pegar uma nova lança que ele havia feito sob medida, e agradece ao homem por fazer um trabalho estelar como sempre, afirmando que com isso ele se vingará em breve. O ferreiro sorri, afirmando que Will percorreu um longo caminho desde o ano passado e ficou muito mais forte. Isso leva Will de volta ao passado, enquanto ele afirma dolorosamente que Albert morreu porque ele não era bom o suficiente, o que causou a morte de Albert. Ele afirma que deveria ter sido ele a morrer, mas em vez disso, o herói do clã deu a vida para salvar a equipe. Otis também está se sentindo inquieta, então ela se senta em uma fonte, olhando para a lua prateada, pensando em tudo o que passaram desde o ano passado e como ficaram muito mais fortes, mas se pergunta se isso por si só seria suficiente para lidar com este monstro, que já ceifou inúmeras vidas até agora. Ela promete a si mesma que desta vez não vai deixar ninguém morrer e garantirá que todos saiam vivos. Selma também está perdida em pensamentos em seu próprio quarto, enquanto olha pela janela, completamente alheia, mas Sofia a tira de seus pensamentos, perguntando se ela está preocupada em ir encontrar o dragão. Sofia afirma que, na realidade, ela não quer que Selma vá lutar contra o dragão negro, pois mesmo da última vez, quando Orhan o derrotou, ele mesmo estava um completo desastre, e ninguém sabe o que vai acontecer desta vez, já que foi uma luta tão apertada. Selma, no entanto, responde que já faz mais de um ano desde a morte de Albert e ela pensa que seu grupo cresceu em força, o que deveria ser suficiente para derrotar o dragão negro e buscar a vingança que eles tanto desejam. Sofia imediatamente se joga nos braços dela, e para ser sincero, não posso culpá-la. Ela diz a Selma que acredita nela e em seu grupo, e promete que tudo vai ficar bem. Na manhã seguinte, Orhan leva o jovem grupo para as masmorras, e logo eles conseguem limpar o 29º andar. Sem muitos problemas, Orhan sorri para a pequena equipe, afirmando que todos eles cresceram muito como aventureiros, e uma vez que limparem o 30º andar, eles não seriam mais recrutas e se tornariam aventureiros completos. Todos estão felizes, mas de repente Sofia percebe que, uma vez que se tornarem aventureiros completos, serão designados para alguma unidade, o que significa que Orhan não os treinaria mais. Esse pensamento a entristece um pouco, mas ela decide deixar isso de lado e volta para a guilda junto com o resto de seu grupo. Todos mostram um relatório à recepcionista, que afirma que eles agora terão que fazer um teste final, que será limpar o andar número 30 sozinhos, enquanto um aventureiro sênior da unidade 2 os observará para garantir que estão prontos para serem deixados por conta própria. Ela afirma que o próximo teste poderia ser agendado para daqui a 2 dias, mas eles percebem que naquele dia, Orhan e seu grupo estão indo para o 92º andar. Eles teriam querido que Orhan estivesse com eles durante o teste e perguntaram à recepcionista se as datas poderiam ser remarcadas, mas a recepcionista responde que, como cada aventureiro tem sua própria agenda, o teste deles pode não acontecer por algum tempo. Orhan se manifesta afirmando que vai conversar com Selma e talvez adiar a jornada para o 92º andar por mais alguns dias, mas Sofia o impede, afirmando que eles estão esperando por este dia há mais de um ano, e seria muito cruel adiar agora. As crianças prometem que lidarão com a masmorra sozinhas, e até Carol promete que garantirá que não será muito arriscada com suas táticas, com os 3 dizendo a Orhan para deixá-los limpar o nível sozinhos. Ele não tem escolha a não ser concordar.
Antes disso, porém, Orhan verifica a planta do andar para ver se estão pensando certo, e após analisar o documento minuciosamente, ele diz que o plano parece sólido, mas que mantenham a mente aberta, sabe? Como as coisas nem sempre saem conforme o planejado, ele então dá a cada um pingente como amuleto da sorte e lhes deseja o melhor. Os dias voam, e ambas as partes usam seu tempo à sua maneira, até que finalmente chega o dia do acerto de contas, com Orhan pronto para enfrentar o dragão negro novamente. Enquanto Sofia e os outros se preparam para limpar o nível 30. Sofia e os outros chegam ao andar deles, e Logan logo sente inimigos por perto, o que se mostra verdade. Um grupo de 4 goblins emerge e se prepara para a briga. Carol decide distraí-los, o que é super útil, pois Logan usa um feitiço de espinhos de terra para destruir 3 deles, enquanto Sofia usa um cortador de flechas para fatiar o último, surpreendendo o aventureiro, que pergunta se eles são mesmo novatos. Orhan e os outros também chegam ao destino e entram na câmara para lutar com o dragão, que acorda na hora. Selma rapidamente aprimora todos os seus colegas, enquanto Orhan usa seu próprio feitiço original para multiplicar seus atributos por 4 vezes. Assim que a luta começa, Will consegue perfurar a cauda do dragão, enquanto Orhan a corta ao meio. Os outros continuam usando magia de suporte para ajudá-los. Enquanto isso, Sofia e os outros conseguem chegar à sala do chefe, mas na entrada encontram um grupo de 4 aventureiros também. Eles são da igreja, e um deles usa suas habilidades para ler a mente de Logan. Percebendo que esses novatos são amigos do matador de dragões, o supervisor deles sente na hora que algo está errado, e se mete no meio com uma espada. Mas com um golpe rápido, a cabeça dele é arrancada num instante, horrorizando os novos recrutas. O Brutamontes usa sua magia de terra para bloquear as saídas. Então Carol decide ganhar tempo e avança contra ele, só para ser arremessada de volta contra uma parede. Orhan é notificado na hora, pois os colares que ele deu eram uma espécie de dispositivo de alarme. Ele imediatamente diz a Selma que os novos recrutas estão em perigo, mas eles não podem sair deste andar sem lidar com o dragão. O dragão usa esse tempo para se recuperar e regenera a cauda e uma das asas que Orhan arrancou, basicamente jogando todo o esforço deles no lixo. Orhan se lembra de como prometeu manter seus camaradas seguros, e com as costas contra a parede, se pergunta como vai garantir que Sofia e os outros estejam vivos. Enquanto isso, no outro local, o Brutamontes caminha em direção a Sofia e aos outros, mas ela está tão preocupada com Carol que não consegue prestar atenção na situação. Logan diz a ela para cair na real e tentar vencer essa luta, porque Carol vai se curar e ficar bem rapidinho. Ele lembra a Sofia que o professor deles nunca desistiria de uma luta. Não importa o quão ruins as coisas parecessem, então eles também deveriam lutar. Ele diz que Orhan sempre fala que a primeira prioridade de um aventureiro é voltar para casa em segurança, e eles vão lutar por isso. O pequeno discurso motivacional dele anima Sofia também, e então Logan usa aprimoramentos neles mesmos. Sofia atira um raio no cabeça de músculo, mas ele simplesmente bloqueia o ataque e o anula com sua espada. Sofia entra em pânico ao ver isso e Logan diz a ela para fugir. O Brutamontes os persegue, mas no momento em que Logan vê uma brecha, ele usa magia de terra para prendê-lo, exatamente como havia aprendido com Orhan. Ele diz ao Brutamontes que seus movimentos são super fáceis de prever e que ele deveria ter passado mais tempo polindo o cérebro do que na academia. Ele avança para acabar com ele, mas o homem musculoso agarra sua arma e usa sua força bruta para estraçalhar as rochas. Ele então arremessa Logan no chão, dizendo para ele não ser tão convencido quando está apenas começando. Ele pega sua espada, dizendo que ele deveria ter tentado fugir em vez de revidar, e Sofia entra em pânico, se perguntando se eles vão morrer agora. Logan lembra ao Brutamontes que ele ia usá-los como isca, mas o capitão diz que eles só precisam de uma isca. Isso é basicamente o sinal verde para o Brutamontes, e ele balança sua espada pesada para baixo em Logan. Neste ponto, Sofia surta tanto que larga a arma e grita, mas então o corpo do Brutamontes congela. Ele não consegue se mover e se pergunta o que está acontecendo, e é Sofia quem despertou sua conexão com a força. Ela percebe que essa é sua habilidade especial e que ela era uma Jedi o tempo todo. Ela simplesmente arremessa o Brutamontes contra a parede e então corre para curar Logan. No entanto, o impacto não é suficiente para mantê-lo no chão, e o Brutamontes volta para a luta. Mas desta vez, Logan e Sofia decidem atacá-lo com tudo o que tem para sobreviver a essa batalha. De volta ao local de Orhan, o dragão enfurecido cria lâminas com seu poder mágico e as mira nos humanos. Orhan percebe que não tem escolha a não ser usar seu feitiço mágico incompleto, pois é a única coisa poderosa o suficiente para derrubar o dragão. Ele ativa o feitiço guardado em sua pulseira, cobrindo sua espada em pura escuridão. Ele então avança, desviando dos ataques do dragão antes de atingir sua perna com toda a sua força. Um clarão de luz atordoa a todos enquanto o dragão cai no chão e Selma percebe que Orhan estava com uma arma tão poderosa o tempo todo. No entanto, nem isso é suficiente para deter o dragão, porque seu fator de cura permite que ele regenere a perna perdida num instante. Todos entram em pânico ao ver isso, e Orhan lhes diz que a única maneira de vencer essa luta é matar o dragão em um único golpe para que ele não possa se regenerar.
Nesse exato momento, o dragão os ataca com a cauda, e Selma usa uma barreira para proteger a todos. A barreira dura apenas 3 ataques do dragão antes de Selma ser arremessada contra a parede. Por sorte, Orhan usou esse tempo para se posicionar num ponto alto atrás do dragão, e ele despeja toda a sua magia em sua espada para transformá-la numa lança e finalizar a luta. Ele pula no dragão, que o nota e se vira, mas Orhan nem liga para isso. Ele apunhala a testa do dragão com toda a sua força, declarando que não deixará as esperanças de seus amigos serem destruídas. A energia de seu ataque viaja pelo corpo do dragão, estilhaçando e fraturando-o por completo. A energia então sobrecarrega o corpo do dragão e o faz explodir, acabando com ele de vez. Selma fica feliz em ver que Orhan matou o dragão, e ao relaxar, ela perde a consciência. Enquanto isso, Logan e Sofia ainda estão lutando contra o Brutamontes, que arremessa Logan no chão e então volta sua atenção para Sofia. Ela percebe que não pode usar a força para atacá-lo novamente, e o líder dos aventureiros diz ao Brutamontes para acabar com a garota antes que ela se torne uma ameaça no futuro. Sofia está completamente indefesa agora, e ela deseja que Orhan a salve de alguma forma. O Brutamontes balança sua espada contra ela quando, de repente, 2 cortes aéreos o atingem e o fazem colidir violentamente contra as paredes atrás dele. Todos ficam chocados com esse ataque inesperado e Sofia se vira para ver que suas orações foram atendidas, e Orhan chegou para salvá-la. Sofia começa a chorar assim que o vê e Orhan corre para abraçá-la, pedindo desculpas pelo atraso e elogiando-a por ter sobrevivido tanto tempo. Ele então usa a magia de teletransporte para trazer Logan e Carol para perto dele, e lhes diz que está tudo bem agora, porque ele vai cuidar do resto. Ele conjura uma barreira ao redor de seus alunos, dizendo que a luta não vai demorar. Sofia pergunta se ele está bravo, e Orhan afirma, pensando que está bravo consigo mesmo por não estar lá para proteger seus alunos quando estavam em perigo. Ele pergunta aos aventureiros por que machucaram Sofia e os outros, e a sacerdotisa do grupo responde que queriam usá-los como isca para atrair o matador de dragões. E ele está aqui agora. Orhan está furioso com eles e saca sua espada, mas os aventureiros também estão prontos para enfrentá-lo. Eles dizem que são especialistas em lutar contra humanos, e ele está enfrentando 3 deles de uma vez, além disso. Isso não incomoda Orhan, e ele se prepara para começar a luta. Assim que ele estende a mão, a sacerdotisa percebe o que ele vai fazer e pula para longe, mas seus colegas não são tão espertos quanto ela, e são pegos pelo feitiço de gravidade de Orhan. Seus corpos ficam pesados demais para sequer se levantar, e Orhan segue com um ataque de trovão que frita completamente o cérebro deles. Ele então ataca a sacerdotisa, que é a única restante agora, e ela bloqueia sua espada facilmente. Ela comenta que nunca pensou que ele derrotaria seus colegas tão facilmente, e Orhan diz para ela se preocupar mais consigo mesma. De repente, ela o empurra com nevasca, um ataque mágico de grau especial. E Orhan se pergunta como essa mulher consegue aparar o ataque dele com um corpo minúsculo e ainda conjurar um feitiço tão poderoso tão rápido. De repente, a sacerdotisa conjura outro feitiço que faz chover trovões, e Orhan de alguma forma o bloqueia, o que deixa seus alunos preocupados com ele. Orhan se pergunta como a sacerdotisa consegue conjurar múltiplos feitiços de rank especial tão rapidamente, como se estivesse pulando todas as etapas. A sacerdotisa fica impressionada que ele sobreviveu ao ataque dela e diz que esperavam que alguém tão forte quanto ele se juntasse à equipe deles. Orhan responde que não vai ajudar assassinos, e a sacerdotisa comenta que ele a lembra de alguém que morreu quando ela era pequena, mas se estivesse vivo seria exatamente como ele. Orhan não quer ouvir ela tagarelando e pergunta por que ela está matando aventureiros. Ela responde que não quer, mas o original foi derrotado e a réplica está nas mãos dos inimigos deles agora. Então a única escolha dela é ganhar tempo. Nada disso fez sentido para Orhan, e ele diz à sacerdotisa que se ela está matando aventureiros para ganhar tempo, ela deveria desistir. Isso deixa a mulher furiosa, e ela começa a gritar com Orhan como se estivesse fazendo um barraco. Ela manda ele calar a boca porque idiotas como ele estão levando o mundo para a destruição. Essa declaração deixa Orhan sem palavras, completamente chocado. Mas então a sacerdotisa decide encerrar a luta. Ela lança uma bola de fogo explosiva nele, e Orhan desvia, só para descobrir que ela pode conjurar várias de uma vez. Ele só consegue fugir, mas a sacerdotisa consegue atingi-lo depois de algumas tentativas. Ela tem certeza de que Orhan não poderia ter sobrevivido a tantas explosões e pede desculpas a ele, dizendo que seu sacrifício é necessário para salvar o mundo. Para o choque dela, Orhan ainda está vivo porque transformou sua espada em um escudo. Orhan usa essa chance para transformar sua espada em um chicote para amarrar a sacerdotisa, e diz a ela que estava esperando que ela acreditasse que havia vencido, porque seria quando ela baixaria a guarda. A sacerdotisa tenta sair da situação à força bruta, mas Orhan a puxa mais forte. De repente, seu capuz cai, e ver seus cabelos prateados lembra Orhan de sua amiga de infância. A garota também reconhece a magia dele agora, e ambos ficam confusos. A garota de repente começa a rir, dizendo que deve ser obra do velho e da mulher horrível que vivem brincando com ela. Isso deixa Orhan ainda mais confuso, e a garota diz a ele que não há necessidade de lutar agora.
Ela docemente pede para ele soltá-la e ela levará seus colegas com ela, mas Orhan não acredita nela. Infelizmente, a magia dele acaba bem nesse momento, libertando a sacerdotisa. Nesse instante, o resto dos aventureiros também se levanta e Orhan entra em pânico, pensando que está em desvantagem agora. Por sorte, seus amigos chegam para dar cobertura bem nesse momento. No entanto, a sacerdotisa não está mais com vontade de lutar, e ela promete a Orhan que o deixará em paz, junto com seus amigos. Ele fica feliz em ouvir isso porque não queria uma luta que ferisse gravemente seus amigos. A sacerdotisa diz que espera que da próxima vez que se encontrarem, não sejam inimigos, e então desaparece junto com seus amigos. Orhan ainda está sem noção, mas por sorte seus alunos estão seguros e isso é tudo o que importa por enquanto. Todos o agradecem por salvá-los e então Logan pergunta se ele conhecia a garota que os atacou. Orhan abaixa a cabeça e diz que não a conhece, e ao mesmo tempo a sacerdotisa está em seu lugar seguro, encantada que Orhan esteja vivo. Ela não gosta do fato de ele ser um aventureiro, o que significa que são inimigos, e culpa a mulher que a manipulou a vida toda por isso. Disseram a ela que Orhan havia morrido, mas agora que sabe a verdade, ela está determinada a punir a mulher e recuperar o tempo que perdeu e que poderia ter passado com seu amigo de infância. Enquanto isso, Oliver também está treinando para ficar mais forte depois de ouvir que Orhan matou o dragão negro sozinho. Ele se pergunta como Orhan consegue fazer algo que ele não consegue, quando Philly chega para um papo furado com ele. Ela pergunta se ele está treinando para derrotar o dragão negro ou para competir com Orhan, e ele responde que está treinando porque tem vergonha da própria fraqueza. Philly diz que ninguém havia derrotado o dragão negro antes, e todos estão chamando Orhan de o novo herói. Oliver nem está com ciúmes a essa altura, mas então Philly diz a ele que um torneio de combate vai acontecer em breve. Isso acende Oliver, e ele jura que vai derrotar Orhan pessoalmente e provar que ele é o verdadeiro herói. Alguns dias depois, Orhan reúne seus alunos novamente, dizendo que o último exame deles não foi bem por causa de inimigos imprevistos. Ele afirma estar desapontado com os eventos daquele dia, porque não foi forte o suficiente para chegar a tempo para ajudá-los, mas eles não concordam com ele. Eles dizem a Orhan que estão vivos apenas por causa dele, e se ele não estivesse lá, todos teriam morrido. Orhan lhes diz que foi a armadura de roteiro que os salvou naquele dia, porque se a luta continuasse, todos teriam morrido ou se ferido gravemente, incluindo a equipe dele. Ele diz que costumava se considerar forte, mas depois de lutar contra a sacerdotisa, percebeu que é apenas um peixe grande em aquário pequeno. Ele diz aos alunos que todos enfrentaram a derrota da última vez, mas a boa notícia é que estão vivos, e podem recomeçar para ficar mais fortes.